Fala, rapaziada, como é que vocês estão? Hoje a gente tá trazendo uma continuação aqui do canal. É daquela obra que o cara tem um sistema de Deus do Trovão. Bom, vocês pediram, então eu trouxe. Mas antes, deixa um like e escreve nos comentários quais obras vocês querem continuação. E claro, não se esqueçam de se inscrever. Eu não vou obrigar ninguém, mas se inscreve. Então, vamos pro vídeo. Sua irmã era a beldade reconhecida na escola, admirada como um gênio por todos. Mas ele, em contraste, era rotulado como o aproveitador supremo. Tudo porque a habilidade que ele despertou era do nível mais baixo, a eletricidade fraca. Os colegas zombavam dele, dizendo que ele acabaria criando porcos em casa e vivendo às custas da família. O que eles não sabiam era que ele possuía o lendário físico de dupla habilidade. Além disso, ele havia despertado um poder supremo, o Céu Violeta, o Trovão Divino. Este mundo existiu paralelamente à Estrela Azul. A civilização humana se desenvolveu mais ou menos da mesma maneira, mas aqui, feras colossais aterrorizantes vagavam pela Terra. Para combatê-los, as pessoas despertavam poderes sobrenaturais. Todos, ao atingir a idade adulta, despertavam suas próprias habilidades, cada uma única. Esses poderes eram classificados em 9 níveis, e a maioria das pessoas despertava apenas entre os níveis F e D. Seu poder, no entanto, era o mais baixo, uma eletricidade fraca de nível 1. Mesmo que ele se esforçasse ao máximo, sua força era mais fraca do que um bastão de short barato. Só isso o tornava alvo de ridículo e desprezo em toda a turma. Até mesmo sua namorada de infância, Liu Huyan, o incentivou a mudar o foco do vestibular para artes liberais, para que ele pudesse pelo menos viver uma vida tranquila e comum. Na grande nação Xian, o ensino superior era dividido em 2 áreas, artes liberais e artes marciais. Os alunos das áreas marciais eram obrigados a entrar em mapas específicos durante o exame nacional e lutar contra feras até a morte. É por isso que qualquer pessoa com uma habilidade abaixo do nível D era aconselhada a escolher artes liberais. Em outras palavras, a abrir mão voluntariamente de seus poderes. Em contraste, aqueles que obtiveram sucesso na trilha marcial podiam ingressar em institutos de habilidades. Após anos de treinamento com mentores, eles tiveram a chance de superar o estágio sem classificação e se tornarem verdadeiros despertos de classificação. Incontáveis potências surgiram dali. Liu Huyan queria que ele escolhesse as artes liberais porque temia que ele pudesse morrer no exame marcial. Mas um emprego seguro não significava nada. Diante de uma fera, ele ainda estaria indefeso. Afinal, seus pais haviam sido mortos por uma onda de feras que invadiu sua cidade. No fim, ele ainda escreveu seu nome em um formulário de inscrição para o atletismo. A partir de então, ele praticamente morou no salão de treinamento, dedicando toda a sua energia ao aprimoramento de suas habilidades. Desde o dia em que despertou, ele escolheu a lança como arma. No entanto, após 2 anos e meio de treinamento, sua maestria permaneceu estagnada no nível iniciante, sem mostrar progresso. No momento em que ele suspirava por seu futuro sombrio, uma janela virtual azul surgiu de repente à sua frente. Ele se levantou em choque. Era a chegada do sistema, a muito adiada. Ao abrir o pacote de presente para novatos, ele recebeu uma habilidade de classificação S 200 pontos de habilidade. Ele estava em êxtase. Em toda a grande Xia, apenas um despertador de Rank S aparecia a cada 2 anos e meio. Assim que tal pessoa surgia, as principais academias disputavam por ele, inundando-o de recursos até que se tornasse o mais forte de sua geração. Com um aceno de mão, ele abriu o pacote de presente de habilidade. Jin, o sistema o parabenizou por obter uma habilidade de nível S, Céu Violeta, Trovão Divino. O céu acima da cidade escureceu, com raios violetas rasgando a noite. A 3ª Legião estacionada na cidade ativou imediatamente o protocolo de defesa mais alto. Um fenômeno de trovão tão aterrorizante fez muitos acreditarem que uma poderosa besta elétrica estava prestes a invadir. Olhando animadamente para a palma da mão, ele pensou, como esperado de uma habilidade de nível S, Céu Violeta, Trovão Divino. Com este poder, com certeza vou brilhar no exame marcial. Ele então levantou a mão novamente para abrir o pacote de pontos de habilidade. O sistema explicou que os pontos de habilidade podiam ser ganhos matando feras e gastos para aprimorar níveis e habilidades. Sua mente fervilhava de excitação. Derrotar monstros para subir de nível? Simples e brutal, bem ao meu estilo. O painel do sistema mostrava que ele tinha atualmente 2 habilidades básicas: corte inverso, técnica básica de lança e corte inverso básico de vendaval. Em essência, as habilidades nasceram da fusão do físico e do espírito humano.
Depois de alocar pontos em ambos os atributos, uma corrente quente percorreu seu corpo, nutrindo seu sangue e aguçando seus pensamentos, deixando-o lúcido. Olhando para seu painel, ele percebeu que já tinha a força necessária para entrar na melhor academia de habilidades do país. A única coisa que o preocupava era se ele conseguiria reivindicar o título de artilheiro da província de Giandna. Pensando naqueles gênios que haviam sido treinados por mestres tutores desde a infância, ele não pôde deixar de se sentir um pouco inseguro. Com esse pensamento, decidiu testar seu progresso no salão marcial. Ele levantou a lança do chão, girando habilmente nas mãos, formando um floreio deslumbrante. Nesse momento, a porta se abriu de repente com um estrondo. Um grupo de bombeiros entrou correndo, nervosos e ansiosos. Eles explicaram que haviam recebido uma ligação relatando um incêndio ali. Ele rapidamente acenou com as mãos, explicando que era apenas uma onda de energia causada pelo treinamento de suas habilidades. Os bombeiros trocaram olhares e soltaram um suspiro de alívio. Quem imaginaria que tamanha comoção viesse apenas do treino de um aluno? Observando a sala de treinamento destruída, não puderam deixar de comentar: fazer uma cena dessa só por causa do treino? Esse garoto é realmente incrível. Lá embaixo, os vizinhos perguntaram preocupados: o incêndio estava normal agora? Su Jingmin sorriu e respondeu: está tudo bem, o tio Yang já cuidou disso. Os vizinhos assentiram aliviados, dizendo: que bom ouvir isso. A julgar pela sua roupa, você está indo para o salão de artes marciais? Treinando até mesmo antes do exame? Impressionante. Neste mundo, qualquer um que quisesse progredir de um desperto para um verdadeiro usuário de habilidade precisava refinar o corpo e a mente para aumentar seu poder. Assim, surgiram os salões de artes marciais, que ofereciam campos de treinamento e instrutores. Mas nem todas as famílias tinham condições de pagar uma sala de treinamento particular. As duas redes de ginásios marciais mais famosas em Great Xi eram o Thunder Hall e o Bear Hall. O Bear Hall cobrava uma taxa anual de 100 mil, atendendo a estudantes ricos, enquanto o Thunder Hall era o único aberto gratuitamente a estudantes do ensino médio. Quando Su Jingmin entrou no salão, avistou imediatamente uma figura familiar. Era sua prima, Tan Qi. Ele caminhou até ela e a cumprimentou. Mana Qi, o que atrás ao Salão do Trovão? Tan Qi explicou que estava lá apenas para acompanhar uma amiga. Su Jingmin assentiu sem insistir. Entendo. Den, vou deixar você voltar ao assunto. Estou indo para a sala de treinamento. Ao sair, Tan Qi franziu a testa ligeiramente. Algo nele parece diferente. Ao lado dela, Xiao Yao sussurrou curiosamente. Quem era aquele? Ele é bem bonito. Tan Qi respondeu. É Su Jingmin, meu primo. Ele também é veterano como nós, fazendo o exame marcial amanhã. Nesse momento, um garoto se aproximou e provocou, fazendo muitas perguntas. Xiao Yao, você está afim dele? Admitiu Xiao Yao sem rodeios. Com aquela aparência, contanto que sua força não seja terrível, tê-lo como namorado seria bem impressionante. Tan Qi, no entanto, jogou água fria na ideia. Você vai se decepcionar. Ele só despertou uma habilidade de Han Qi. O garoto riu baixinho. Uma habilidade de nível E e ainda ousar fazer o exame marcial? Ousado, eu admito. Tan Qi suspirou. Ousado não significa sábio. O risco é muito grande. Prefiro que ele não leve tudo isso adiante. Vendo o clima ficar pesado, Xiao Yao puxou o braço de Tan Qi. Tudo bem, vamos deixar isso de lado. Viemos ao Salão do Trovão para dar uma olhada. Lembra? Tan Qi assentiu. Verdade. Passei os 3 anos do ensino médio no Bear Hall, e esta é a minha primeira vez no Thunder. Relaxar um pouco antes das provas faz bem para a mente e para o corpo. Vamos lá. Enquanto isso, Su Jingmin entrou na sala de testes. Segurando sua lança, sentiu-a mais leve em suas mãos. Ou talvez seja porque meu corpo ficou mais forte. Mas com a prova de amanhã, era tarde demais para encontrar uma arma melhor. Ele decidiu testar sua força máxima sem nenhum aumento de habilidade. Ele expirou lentamente. Apertando a lança com as 2 mãos, ele empurrou para frente. Dendi! O alvo de metal foi perfurado completamente. A sala de treinamento foi construída com metal de baixa qualidade, que se reparava automaticamente dentro do seu limite de resistência. O visor piscou. Carro 321. Su Jingmin sorriu levemente. Sua força puramente física dobrou de antes. O despertador normal mais forte mal chega a 100. Em seguida, ele decidiu testar o poder do céu violeta, o trovão divino. Faíscas de eletricidade rugiram de seu corpo. O painel exibiu. Carro 3021. Ele ficou atordoado. Como esperado de uma habilidade de nível S.
Um usuário de habilidade de primeiro nível só alcança 1000 carros. Mesmo assim, eu nem cheguei ao nível 1 e já estou liberando um poder comparável ao de um usuário de nível intermediário de primeiro nível. Mas mesmo esse não era o limite dele. Seu verdadeiro golpe mortal era a fusão de força bruta, amplificação de habilidades e técnicas de batalha. Com esse pensamento, ele agarrou sua lança com força, canalizando um trovão divino. Ele desferiu um golpe relâmpago direto na máquina de teste. No momento em que a ponta da lança atingiu o alvo, ela zumbiu e rugiu violentamente. Um segundo depois, Sujinmin gritou: "Quebre!" Uma explosão massiva irrompeu da ponta da lança, espalhando-se em todas as direções. Ao mesmo tempo, as pessoas no salão principal sentiram todo o prédio tremer, algumas até pensando que era um terremoto. Aqueles no mesmo andar que Sujinmin quase perderam o equilíbrio. Ondas de energia tão intensas. Isso é definitivamente para o nível de usuário de habilidade, exclamaram alguns. Xiaoya franziu a testa. Este andar não é reservado para alunos do ensino médio? Qualquer um que chegue ao nível de usuário de habilidade cedo geralmente treina no Salão dos Ursos. O garoto ao lado dela imaginou. Talvez algum monstro tenha vindo aqui para treinar, ou talvez um novo aluno do ensino médio com habilidades tenha surgido. Enquanto os dois especulavam, Tamshi cortou indiretamente. Vamos verificar por nós mesmos. As flutuações de energia vinham mesmo de perto. Mas antes que pudessem dar mais do que alguns passos, deram de cara com Sujinmin. Tamshi pareceu um pouco sem graça e perguntou: "Xiaomi, já está indo para casa?" Sujinmin assentiu, dizendo que queria voltar cedo e se preparar mais. Ao ouvir isso, Tamshi o encorajou. "Tudo bem, boa sorte na prova de amanhã, mas lembre-se de se manter seguro." Enquanto os dois trocavam palavras, o garoto interrompeu bruscamente, esquecendo a conversa fiada. A onda de energia definitivamente vinha dali. O grupo parou em uma porta. Deveria estar aqui. Mas quando entraram, a visão diante deles os fez arregalar os olhos em choque. Que diabos aconteceu aqui? Xiaoya engasgou, apontando para a cena. De jeito nenhum. Até metal de memória foi perfurado. Esse tipo de força? Será que realmente temos um estudante do ensino médio tão forte na cidade de Jian? O garoto ao lado dela estudou as marcas na parede e respondeu friamente: "Não é um estudante do ensino médio. Ainda sinto traços de energia violenta. Quem fez isso provavelmente era um usuário de habilidade de nível 2 que acidentalmente vagou até este andar e testou sua força aqui." Ao ouvir isso, os outros finalmente relaxaram e assentiram com conhecimento de causa. Exatamente. Não tem como um estudante conseguir fazer isso. Nem os maiores prodígios da capital conseguiriam. Cidade de Jian? Impossível. Mas a mente de Xiaoya disparou com um palpite ousado. Agora mesmo, apenas Sujinmin passou por aqui. E se fosse ele? E se ele fosse um gênio escondido, mascarando sua força esse tempo todo, só esperando para impressionar todo mundo na prova de amanhã? As palavras dela provocaram críticas ainda mais duras. Você já leu muitos romances na internet, se fazendo de fraco para chocar todo mundo depois? Cai na real. Até fingir exige uma base. Ele é só um despertador de rank. Se ele consegue atingir 300 caos, já é forçar a barra. O garoto de cabelos curtos acrescentou: "Os dois corredores levam para fora. Quem quer que tenha liberado aquele poder deve ter saído pelo outro." Tamki, o que você acha? Tamki respondeu apenas levemente, sem ter certeza. Mas, no fundo, ela sabia que as marcas pareciam muito com golpes de lança. Então, será que Sujinmin está realmente se superestimando ao fazer o exame? O tempo voou para o dia do exame. Do lado de fora do local, ônibus com candidatos chegavam um após o outro. Estudantes, com armas penduradas nas costas, cumprimentaram-se no portão. Logo, Sujinmin também desceu de um ônibus, com uma lança na mão. Alguns estudantes curiosos se aproximaram da cerca, espiando para dentro. Então, este é o nosso local de prova? Droga, aquilo é um rinoceronte com chifres. As provas passadas não eram só gatos sombra e aranhas de ferro? Este ano está uma loucura. Enquanto murmuravam, alguém de repente se aproximou e zombou. Um rinoceronte com chifres. E daí? Se você não consegue nem lidar com isso, mesmo que consiga entrar em uma universidade de habilidades, ainda será um lixo. Ao ouvir isso, Sujinmin ergueu uma sobrancelha. Quem fala tanto assim? Seu amigo Liu Jie se inclinou. Quem mais? Aquele é a espada da brisa, Zhouminjian, do primeiro ano. Dizia-se que Zhouminjian havia despertado uma habilidade de nível B, Vendaval Veloz, e já havia ultrapassado o nível 0 para se tornar um usuário de habilidade de nível 1.
Su Jingmin deu um leve sorriso ao ouvir isso. Então, é o suposto favorito para a pontuação máxima do exame marcial deste ano. Intimamente, pensou, uma maravilha, entre ele e eu, quem é realmente mais forte? Momentos depois, uma voz estrondosa cortou o barulho do lado de fora do local do exame. Atenção, candidatos, sou Andiaya, comandante-chefe do exame marcial da cidade de Jian deste ano. Antes de começarmos, deixe-me relembrar as regras principais. O exame começará pontualmente às 9 horas e terminará às 21 horas, com duração total de 12 horas. O campo de prova é a cidade em ruínas atrás de mim. Como nos anos anteriores, a área é dividida em anel externo, zona intermediária, anel interno e setor central. Matar feras de diferentes tipos e níveis renderá diferentes quantidades de pontos. Quanto mais forte a fera, maior a pontuação. O setor central é como perguntas bônus em uma prova escrita, destinadas aos melhores alunos. Não desperdicem suas vidas buscando pontos. Ouvindo o briefing de Wang Diayan, Su Jingmin pensou, 9 dias atrás, eu não teria ousado sair do anel externo. Mas agora, preciso mirar no anel interno, até mesmo no núcleo. Os organizadores então anunciaram que agora distribuiríamos os materiais para a prova. Por favor, retirem-nos com o professor responsável pela turma, em ordem. Enquanto o professor distribuía os materiais, ele explicou que havia 3 itens no total. Um relógio inteligente para registrar o número e o tipo de feras que você mata e contabilizar sua pontuação em tempo real. Uma mochila tática contendo 2 barras energéticas, uma bebida energética e um kit médico descartável para te sustentar por 12 horas. E, por fim, uma esfera de segurança que, uma vez ativada, cria uma grade de alta voltagem ao seu redor que feras comuns não conseguem atravessar. Depois, o professor ainda parecia inquieto, puxando Su Jingmin para o lado. Lembre-se, depois de usar a esfera de segurança, o exame termina para você, mas sua vida importa mais do que qualquer outra coisa. Su Jingmin deu um pequeno sorriso. Obrigado, professor. Entendo. Assim que ele estava prestes a entrar, Lin Xinjian de repente correu e gritou. Su Jingmin, você ainda não tem um time, certo? Quer se juntar ao nosso? Até Liu Jia, que havia despertado recentemente uma habilidade de nível C, acrescentou, Jingmin, quando entrarmos, eu te apoio. Mas outros do grupo se opuseram imediatamente. Representante de turma, ser gentil é uma coisa, mas está é a prova. As equipes são limitadas a 5 pessoas. Se o arrastarmos, como vamos competir? Liu Jia retrucou, já combinamos isso e agora vocês estão desistindo? Os dois continuaram teimosos. Quem diria que ele realmente apareceria? Não estou carregando um peso morto. Ao ouvir isso, Su Jingmin puxou Liu Jia de volta antes que ele explodisse. Velho Liu, representante da turma, eu agradeço, mas vou sozinho. Fiquem com o time de vocês. Vendo a seriedade dele, eles só conseguiram concordar. Tudo bem, mas tenham cuidado. Os dois que o recusaram rapidamente puxaram Lin Xinjian para longe. Esqueçam, vamos nos juntar a Huang Tian. Depois que eles partiram, Su Jingmin não pôde deixar de sorrir levemente. Com total confiança, ele disse, mesmo sem você, ainda posso ter uma pontuação alta. Enquanto enxames de drones zumbiam acima, a voz do locutor ecoava. O exame marcial da cidade de Jian de 2037 começa oficialmente. Drones de vigilância e rastreamento já estão em operação. A transmissão do exame já começou. No instante seguinte, inúmeros candidatos invadiram as ruínas, gritando gritos de guerra. Alguns gritavam enquanto corriam. Meu objetivo é a Universidade de Habilidades de Jiangnan. Este ano, farei com que meu nome seja conhecido por todos. Entre eles, estava o primo de Su Jingmin, Tang Qi, e também o considerado favorito para a pontuação máxima, Zhou Minjia. Su Jingmin seguiu, logo atrás da multidão, seu próprio e emocionante exame marcial. Lá vou eu. Assim que ele entrou na área de exame, seu Sartfates acendeu com uma notificação. Candidato confirmado. Su Jingmin, Jian City Second High, 5ª série do último ano. Hashtag de identificação do exame, 178 pontos. Classificações em tempo real. Primeiro, Zhou Minjian, 7 pontos. Jian City Fast High. Segundo, Li San, 5 pontos. Jian City Fast High. Terceiros, Zhao Zong, 4 pontos. Jian City Fast High. Olhando os dados, Su Jingmin murmurou, como esperado do principal candidato da Fast High. Ele já está caçando feras. Parece que é a minha vez de agir.
Sabendo que a região central ainda estava muito à frente, ele pensou, então vou direto para o núcleo. Depois de correr por um tempo, Sujindemin congelou de repente. À sua frente, um colega jazia caído em uma poça de sangue, quase sem vida. Vendo a cena à sua frente, Sujindemin suspirou. Ferimentos tão graves. Ele nem teve tempo de ativar sua esfera de segurança. Não é de se admirar que meu professor insistisse em me fazer desistir da prova. Se eu não tivesse despertado uma habilidade de nível S, provavelmente teria terminado da mesma forma. Em um exame marcial, não há arrependimentos. Oportunidades sempre trazem riscos. Nem todos têm a chance de desafiar o destino. Com esse pensamento, Sujindemin rapidamente usou seu relógio para contatar a equipe de logística. Mas, nesse momento, o som de passos se aproximando ecoou. Um segundo depois, uma fera negra surgiu do canto. Sujindemin ficou arrasado, então deixou o Aloma vivo de propósito, só para atrair qualquer um que se aproximasse. Aquilo tudo era uma armadilha. A fera avançou lentamente, passo a passo. Então, sem aviso, investiu contra ele. Felizmente, a força de Sujindemin havia aumentado. Com um rápido passo para trás, ele se esquivou por pouco do golpe. Olhando fixamente para a criatura, pensou, garras rápidas e afiadas, e uma força de mordida de mais de 1000 quilos. Sem dúvida, é o suposto assassino de novatos. As feras ostentavam um título de ferozes justamente por causa de sua aura selvagem, uma pressão natural capaz de esmagar a vontade de suas presas. Dizia-se que a maioria dos despertos, ao enfrentar tais feras pela primeira vez, sucumbiam sob essa aura, incapazes de liberar até 30% de sua força, alguns até desistindo sem lutar. Era por isso que famílias ricas frequentemente contratavam guarda-costas com poderes para levar seus filhos à natureza, para que pudessem se acostumar a lutar contra feras desde cedo. Sujindemin, é claro, não tinha esse luxo. Era a primeira vez que ele enfrentava de verdade uma fera. Assim que esse pensamento lhe passou pela cabeça, o gato sombra avançou novamente. Suas garras estavam prestes a atacá-lo. Sujindemin agarrou sua lança com força, com eletricidade crepitando ao longo da haste. No instante seguinte, ele desferiu um golpe para cima com uma estocada feroz, matando o gato das sombras de uma só vez. Então essa tal aura não tem efeito algum sobre mim, ele percebeu. Jogando o corpo da fera para o lado, o sistema emitiu um sinal sonoro. Fera morta, gato das sombras, sem classificação. Pontos de habilidade mais 3. Observe que as feras são classificadas do nível 1 ao nível 9. Aquelas abaixo do nível 1 são consideradas sem classificação, equivalentes a despertadores humanos. Ao ver a notificação, Sujindemin pensou, matar feras concede pontos de habilidade para me fortalecer, mas feras sem classificação realmente não me dão muita coisa. Como a aura delas não me afeta, ficar no círculo externo é inútil. Preciso ir para a zona do meio rapidamente. Ao longo do caminho, o sistema dele continuou apitando. Fera morta, gato das sombras, sem classificação. Pontos de habilidade mais 5. Fera morta, javali de couro de ferro, sem classificação. Pontos de habilidade mais 5. Depois de abater uma fera atrás da outra, Sujindemin suspirou. Acumulei muitos pontos, mas o que me falta é experiência real em combate. O trovão divino do céu violeta pode matar essas feras sem classificação com um único golpe, mas depender dele não aprimora minhas habilidades de verdade. Quanto maior a classificação da habilidade, maior o dreno. Se ele liberasse o trovão divino do céu violeta com força total, não duraria nem uma hora. Em contraste, sua antiga eletricidade fraca de rank poderia durar mais de 3 horas, mas o exame marcial durou 12 horas inteiras. Antes de atingir a zona central, ele não podia se dar ao luxo de desperdiçar seu poder. Assim, ao longo do caminho, Sujindemin seguiu seu plano, matando feras apenas com mansas, acumulando experiência real de combate. Depois de um tempo, avistou um rinoceronte com chifres à sua frente. A fera o encarou e imediatamente lançou um ataque selvagem. À medida que se aproximava, Sujindemin saltou, girando no ar em um giro de 720 graus. Com as duas mãos segurando a lança, ele a cravou direto na testa do rinoceronte. A fera caiu no chão, enquanto Sujindemin pousou suavemente, quase com estilo. Naquele momento, ele percebeu que sua velocidade em matar feras havia se tornado mais aguçada do que nunca. Será que minha técnica de lança já havia se revelado? Ele rapidamente abriu seu painel de status. Físico, 141. Vitalidade, 160. Espírito, 160. Habilidades. Técnica de lança, intermediário. Ataque relâmpago.
Pontos de habilidade, 256. Com certeza, sua habilidade com lança havia avançado para intermediário. Claramente, o combate real com uma lança o impulsionou mais. O trabalho intermediário com a lança já lhe dava uma sensação de controle total. Se eu forçar mais, o que aconteceria? Com esse pensamento, ele tricou em aprimorar técnica de lança sem hesitar. No instante seguinte, inúmeras silhuetas passaram por sua mente. Seus olhos se arregalaram em choque. Inúmeras técnicas avançadas de lança surgiram em sua consciência. Ele mal conseguia se conter, desesperado por encontrar outra fera para testá-los. Enquanto isso, o esquadrão do representante de classe Lincoln Gilman passou pela mesma área. Ao avistar uma figura, Lincoln Gilman exclamou em choque. Parecia Sujinmin. Os colegas de equipe dela imediatamente zombaram. Representante de turma, você está vendo coisas. Não tem como ser ele. Com a força dele, vir aqui seria suicídio. Suas palavras fizeram Lincoln Gilman hesitar, perguntando-se se ela realmente estava enganada. Mas aquela vista de trás parecia exatamente com Su Jingmin. Nesse momento, alguém do grupo gritou: venham conferir este rinoceronte com chifres. Lincoln Gilman se aproximou, examinando-o cuidadosamente. Não faz muito tempo que ele morreu. O sangue ainda está fresco. Deve ter morrido há poucos minutos. Os ferimentos fatais da cabeça, pelo formato, parece um furo feito por uma arma de haste. Meu palpite é que era uma lança. Seu rosto empalideceu de choque. Será mesmo? Aquele que eu vi antes, na verdade, era o Su Jingmin. Um colega de equipe zombou. Não me diga que você acha que ele matou esse rinoceronte? É uma fera que só despertadores de rank conseguem solar. Su Jingmin? Impossível. Alguém sugeriu. Por que chutar? Basta verificar a classificação dele. Lincoln Gilman abriu a tabela de classificação. Ao ver Su Jingmin, 46º colocado, com 256 pontos, segundo colocado na cidade de Jian, ela engasgou. É ele mesmo. Seus companheiros de equipe ficaram perplexos. Su Jingmin? De jeito nenhum. Ele chegou ao top 50? Não acredito. Deve ser alguém com o mesmo nome. Desde quando um despertador de nível 1 pode ser tão forte? Enquanto isso, quando o espectador fica do lado de fora, a multidão vibra enquanto olha para o telão. A primeira onda ainda domina, quase varrendo o top 10. Em especial, Zhou-Minjian, que já soma 412 pontos. Parece que a pontuação máxima está garantida. A cidade de Jian não produz um campeão provincial há anos. Talvez desta vez. Nas arquibancadas, o chefe do departamento de educação da cidade de Jian, Zhang Weishan, riu. Zhou-Minjian é o Wise da nossa cidade. Sua habilidade com vendavais rápidos é formidável. Mesmo nos exames provinciais, ele não ficará para trás. Eu diria que ele tem chances reais de ficar entre os 10 melhores da província de Jiangnan. Ele continuou. Velho Lu, sempre fiquei satisfeito com os resultados do primeiro ano. E o terceiro ano também está indo bem, finalmente conseguindo colocar alguém no top 10. Ao ouvir isso, os líderes do primeiro e terceiro lugares sorriram alto, bajulando rapidamente. Tudo graças à sua orientação, chefe Zhang. Continuaremos a contar com você. Então, Zhang Weishan se voltou, com uma expressão amarga, para o princípio do ensino médio. Mas sua escola precisa se esforçar. Seu melhor aluno está apenas em 18º lugar. O diretor Zhao Yao, do segundo ano, cerrou os dentes. Só 8 dos nossos estão entre os 50 melhores. Li Ming, Yan Jian, Su Jingmin. É melhor vocês, pirralhos, me deixarem orgulhoso. Então ele percebeu. Espera aí, quem é esse Su Jingmin? Nunca ouvi esse nome. Ele está mesmo na classe de elite? Atrás dele, um professor da turma também notou o nome. Ver Su Jingmin entre 50 melhores o deixou completamente atordoado. Esse garoto não era um despertador de rank? Ele estava escondendo seu poder o tempo todo? Mas não importa como você o esconda. Como um rank de repente se torna rank S. Pior, apenas os 10 primeiros tinham transmissões ao vivo. Não havia como ver Su Jingmin na tela. Então, como diabos ele está com uma pontuação tão alta? A transmissão voltou para o campo. Su Jingmin já havia chegado à zona intermediária, onde o nível de perigo era máximo. Ele pisou deliberadamente em uma garrafa de vidro, deixando-a se estilhaçar com um estrondo. Percebendo o silêncio ao seu redor, pensou, como esperado, há menos animais ali. Pessoas de nível 1 ou superior possuem inteligência e consciência territorial, o que as torna muito mais difíceis de lidar do que as sem nível. Antes que ele pudesse pensar mais, passos pesados se aproximaram com um estrondo.
No segundo seguinte, 2 carros à sua frente foram jogados para o lado como brinquedos. Uma fera surgiu à vista, rugindo loucamente. Su Jingmin a reconheceu imediatamente. Uma fera de primeira categoria, um tigre com braços de lâmina. Seus olhos brilharam. Sortudo, acabei de entrar na zona intermediária e já me deparei com um de nível 1. Chance perfeita para testar minha técnica de lança. O tigre com braços de lâmina, violento por natureza, rugiu furiosamente, seu corpo enorme avançando como um tanque direto em direção a Su Jingmin. No entanto, Su Jingmin não demonstrou medo. Seus olhos não demonstravam o menor sinal de pânico. Com um puxão forte, a lança de obsidiana que ele arrastava pelo chão girou como um moinho de vento gigante. O shot da ponta da lança com a garra do tigre soou em um estrondo ensurdecedor. Até as garras orgulhosas do tigre, com seus braços em forma de lâmina, ficaram dormentes com o impacto. Su Jingmin zongou interiormente. Então isso é toda a força de um tigre de nível 1 com braços de lâmina? Aposto que só o Rei Tigre poderia me fazer trabalhar mais. Ele rugiu alto. Vou te mandar para o túmulo, e avançou com sua lança. Agora que sua técnica de lança havia avançado para um nível alto, seus golpes eram muito mais rápidos do que antes. Diante daquele impulso veloz, a fera não teve chance de reagir. Com um estalo úmido, um buraco do tamanho de um touro foi aberto em seu abdômen. Qualquer criatura comum teria desmaiado instantaneamente com tal ferimento, mas o tigre apenas soltou um uivo arrepiante cheio de fúria. Então, levado ao frenesi, lançou-se contra ele novamente com fúria imprudente. Como esperado de uma fera de primeira categoria, sua vitalidade é monstruosa. Su Jingmin não esperava finalizá-lo com um único golpe, não sem usar sua habilidade. Ele brandiu a lança de obsidiana com a fluidez de um dragão, enfrentando a fera em um duelo feroz. Cada golpe abria uma nova ferida sangrenta em seu corpo. Atrapalhado por seu tamanho e alcance, o tigre não conseguiu causar-lhe nenhum dano real. Com um giro de lança, a voz de Su Jingmin soou fria. Lute o quanto quiser. É inútil. Faíscas de eletricidade crepitavam violentamente ao longo do cabo da arma. No instante seguinte, ele estalou a lança, e raios dispararam como serpentes venenosas, atingindo diretamente o crânio do tigre. Como esperado, os arcos de relâmpago atingiram em cheio o crânio do tigre com braços de lâmina. Seu corpo enorme e destroçado caiu no chão, levantando uma nuvem de poeira. O sistema apitou. Desta morta. Tigre com braços de lâmina. Nível 1. Pontos de habilidade mais 14. Olhando para o painel, Su Jingmin murmurou. Com certeza, matar uma fera de nível 1 rende quase o dobro de pontos de uma fera sem nível. Quanto mais forte a fera, maior a conversão de pontos de habilidade. O que os outros veem é uma armadilha mortal de Ezani. Para mim, é um campo de ouro. Seus olhos ardiam de determinação. Esta é a minha chance. Preciso aproveitar e somar o máximo de pontos possível. Enquanto isso, no salão de conferências, a tabela de classificação piscava com atualizações. 3-1 SD. Xu Xian, 345 pontos. Jian City, primeiro lugar, 3 pontos. Segundo lugar, Su Jingmin, 328 pontos. Cidade de Jian, segundo lugar, 3 segundos. Li Xian, 328 pontos. Cidade de Jian, segundo lugar. Os professores ficaram boquiabertos. Professora Shenfan, Su Jingmin é da sua 5ª série? De todas as turmas paralelas, só na sua alguém chegou ao top 50. Você é realmente extraordinária. Ainda este ano, precisamos que você dê uma palestra e compartilhe seus métodos. Shenfan acenou rapidamente, afobado. Não. É tudo esforço próprio do aluno. Não posso levar o crédito. Nesse momento, alguém gritou. Olha, a classificação de Su Jingmin subiu de novo. 25º lugar, Su Jingmin, 372 pontos. Cidade de Jian, segundo lugar. Ele saltou 44 pontos de uma só vez. Até o chefe do departamento de educação pareceu atordoado. Pelos padrões de pontuação de uma prova, matar uma fera sem classificação máxima vale de 6 a 8 pontos. Derrubar uma fera de classificação um pouco inferior rende de 14 a 16. O Sartvat só registra mortes a cada 4 segundos, o que significa que Su Jingmin matou 5 feras de nível superior sem classificação ou 3 feras de nível 1 inferior em apenas 4 segundos. Não vejo resultados assim há anos. Ele se virou para o diretor Zhao. Diretor Zhao, esse seu Amuma é um talento e tanto. Como é que eu nunca tinha ouvido falar dele antes? O diretor Zhao rapidamente forçou um sorriso. Para ser sincero, eu só descobri agora. Para mais detalhes, você terá que perguntar ao professor da turma.
Ele prontamente puxou Shunfang para frente. Professor Shun, conte aos líderes mais sobre Su Jingmin, seu talento, sua história. Shunfang congelou, gaguejando nervosamente. O diretor, Su Jingmin, despertou uma habilidade de nível E, eletricidade fraca. Os olhos do diretor Zhao se arregalaram. Só rank E? Professor Shun, tem certeza? Shunfang coçou a cabeça, impotente. Tenho certeza. Antes do exame, eu até o avisei para não seguir o caminho marcial. O chefe do departamento tomou um gole de chá calmamente e disse: se ele chegou até aqui apenas com a patente, então claramente possui outras qualidades extraordinárias. Isso torna ainda mais intrigante. Anotem o que eu digo. Com esse ritmo, ele logo entrará no top 10. E quando isso acontecer, saberemos a verdade. Se for trapaça, ao ouvir essas palavras, tanto o diretor Zhao quanto o professor Shun ficaram pálidos, com suor frio escorrendo pelas costas. Com o passar do tempo, a classificação foi atualizada mais uma vez. 8º, Li Zi. 9º, Su Jingmin. 10º, Ma Yuan. 11º, Yi Li. 12º, Tang Qi. Olhando fixamente para o quadro, Tang Qi pensou: então era mesmo você, primo Jingmin. Aquele strike de ontem tinha que ser seu. Até Zhou Minjia, confortavelmente em primeiro lugar, não conseguiu evitar resmungar. Já faltam 6 horas para o fim do exame e alguém simplesmente entra no top 10. Su Jingmin nunca tinha ouvido falar dele antes. Enquanto isso, dentro das ruínas, Su Jingmin continuava sua caçada implacável. O sistema soou novamente. Fera morta, gato das sombras, nível 1. Pontos de habilidade mais 14. Su Jingmin sorriu interiormente. Como esperado, caçar feras da zona intermediária é muito mais eficiente. Olhando para os drones rastreadores que circulavam acima, Su Jingmin percebeu que havia entrado no top 10. O exame marcial testava não apenas força, mas também potencial, e apenas aqueles com as melhores pontuações chamavam mais atenção. De qualquer forma, nunca pretendo esconder meu poder. O top 10 é só o começo, mas antes de entrar na zona central, preciso me energizar novamente. Ele abriu o painel de status. Nome: classificação de Su Jingmin. Habilidade de despertador, físico do trovão da aniquilação. 141 de vitalidade, 160 de espírito, 160 habilidades. Técnica de lança, avançado. Passo de vendaval relâmpago, iniciante. Pontos de habilidade, 312. Ao ver isso, ele ficou surpreso. Mais de 300 pontos acumulados, mas sua classificação não havia avançado. Então, para passar de despertador a verdadeiro usuário de habilidades, só há um caminho: o cultivo de habilidades. Ótimo, então vou aumentar ainda mais meus atributos base. Com o físico aumentando em 40 e o espírito em 22, uma onda de poder o percorreu. Ele sorriu. Perfeito. Cronometrado à frente, na zona central. No momento em que ele deu um passo à frente, o sistema emitiu um alerta vermelho. Zona central. Perigo máximo. Pouco tempo depois, ele avistou uma matilha de tigres com braços afiados em lâminas atacando a presa. Um cadáver de rinoceronte com chifres meio devorado. Sobre a carcaça, agachava-se uma fera muito maior que as demais. Aquele no centro, sua aura, seu tamanho, aquelas lâminas anormalmente longas nos braços. Só pode ser o rei tigre com braços de lâmina. Os olhos de Su Jingmin brilharam. Parece que vai ser uma colheita enorme. Mas no instante seguinte, sua expressão endureceu. Ele se virou bruscamente. Saia. Eu já senti você. Das sombras. Zhou Minjia saiu com um sorriso fraco. Impressionante. Você me notou. Então, foi você quem entrou no top 10, Su Jingmin. Ao ouvir seu próprio nome, Su Jingmin franziu a testa. Você me conhece. Zhou Minjia riu baixinho. Alguém forte o suficiente para alcançar a zona central. Eu conheço todos eles, exceto você. Então, quando um estranho aparece de repente aqui, não é difícil adivinhar. Você é o azarão que está subindo no ranking. Zhou Minjia admitiu que estava de olho naquele bando de tigres com braços de lâmina há algum tempo. Ao ver a espada em sua mão, Su Jingmin estreitou os olhos. Então, você está tentando roubar a presa? Zhou Minjia acenou rapidamente com a mão. Não me entenda mal. O Rei Tigre é uma fera de nível médio, e com mais 9 no grupo, ninguém consegue lidar com todos eles sozinho. Poderíamos trabalhar juntos. Mas, para sua surpresa, Su Jingmin o interrompeu friamente. Não precisava. Ele se virou e caminhou em direção às feras. Já estou farto de mim mesmo. Ele deu um passo à frente, ficando em cima de um ônibus capotado, olhando diretamente para a matilha de tigres. Assim que chegou,
O tigre com braços de lâmina enrijeceu-se, claramente alerta. Su Jingmin observou calmamente que, como esperado de uma matilha com um líder, eles realmente sabiam como formar uma formação rudimentar. Com o rugido do Rei Tigre, várias feras instantaneamente voltaram seu foco para ele. No instante seguinte, atacaram com rosnados estrondosos. Observando de lado, Zhou Mingjian deu um leve sorriso irônico. Vamos ver se esse idiota está desperdiçando a vida ou se está escondendo algo extraordinário. Su Jingmin começou a girar sua lança lentamente, quase preguiçosamente. A rotação da arma ficou cada vez mais rápida, uma tempestade de aço em movimento. Assim que o primeiro tigre atacou, suas garras foram repelidas pela força da lança giratória. Então, como um ceifador a sangue frio, Su Jingmin desferiu um golpe, desferindo instantaneamente vários tigres com lâminas em um único movimento. O sistema soou. Aproveitando o recuo, Su Jingmin saltou alto no ar, antes que a fera pudesse reagir. Ele girou, lança em punho, completando uma rotação completa de 720 graus. Com toda a sua força, ele golpeou o crânio do Rei Tigre com a arma. No instante seguinte, ele estava em pé sobre o corpo, com a lança apontada para baixo. Um estalo repugnante soou quando a lança o perfurou. O sistema soou. Besta morta. Rei Tigre com braços de lâmina. Nível 1 acima. Pontos de habilidade mais 20. Zhou Mingjian ficou paralisado, com os olhos arregalados. De jeito nenhum. Exterminar todos de uma vez? Que tipo de monstro ele é? Su Jingmin olhou para o mar de cadáveres de tigres. Um pensamento satisfeito cruzando sua mente. Uma enorme quantidade de pontos de habilidade. Nesse ritmo, até o final da prova, quem sabe quanto teria acumulado? Seus olhos se aguçaram. Quanto mais, melhor. Preciso caçar o próximo bando rápido. Assim que ele se virou para ir embora, Zhou Mingjian gritou atrás dele. Ei, como diabos você fez isso? Esmagar uma matilha inteira de tigres com apenas uma lança? Você é algum tipo de aprimoramento? Su Jingmin respondeu apenas uma linha. Tipo relâmpago. Então ele se afastou sem olhar para trás. O rosto de Zhou Mingjian se contorceu de raiva. Tipo relâmpago, não minta para mim. Se não quiser me contar, tudo bem, mas não me incomode com bobagens. Que personalidade desagradável! Rapidamente, ele pegou seus sartfates. Droga, com todas as feras que ele tinha acabado de matar, será que a pontuação dele já tinha alcançado a minha? No segundo seguinte, o resultado surpreendeu. Primeiro lugar, Su Jingmin, 1122 pontos. Segundo lugar na cidade de Jian. Segundo lugar, Zhou Mingjian, 985 pontos. Primeiro lugar na cidade de Jian. Zhou Mingjian quase gritou. Droga, aquele desgraçado me ultrapassou mesmo. Enquanto isso, na sala de exibição, o diretor não lhe poupou elogios. Que trabalho de lança dominador! Su Jingmin tem apenas 18 anos, mas sua técnica já é avançada. Um gênio de verdade. Ele acrescentou que, com Su Jingmin, a cidade de Jian tem a garantia de entrar no top 100 da província. Após o exame, proporei um prêmio para o segundo melhor aluno. O diretor Zhou sorriu radiante de alegria. Obrigado, diretor Zhang. Naquele momento, ele ficou tão emocionado que quase chorou. Su Jingmin é um milagre. Finalmente, nossa escola tem esperança de se reerguer. 3 horas depois, Zhou Mingjian ainda caminhava pela zona central. Que diabos? Para onde foram todas as feras? Uma voz atrás dele respondeu. Você deveria perguntar ao que ficou em primeiro lugar. Virando-se, ele piscou. Vocês, desde quando vocês trabalham juntos, eram o Uau. Terceiro lugar, Mendi. Quarto, e Tang Qi, nono. Tang Qi disse categoricamente, ele é o motivo. Mendi cerrou os punhos, furiosa. Su Jingmin massacrou quase todos os animais na zona central. Não conseguimos encontrar nenhuma presa, então não tivemos escolha a não ser nos agrupar. Zhou Mingjian ficou boquiaberto. Impossível, há toneladas de feras na zona central. Tang Qi se aproximou. Basta olhar para você e eu sei que você não verifica o ranking há algum tempo. Dê uma olhada na pontuação do Su Jingmin. Na tabela de classificação, primeiro SD, Su Jingmin, 3.435 pontos. Jian Xitia, segundo colocado. Zhou Mingjian, 1.103 pontos. Jian Xitia, primeira alta 3RD. Uau, 945 pontos. Jian Xitia, primeira alta. Zhou Mingjian ficou sem palavras. Tang Qi explicou. Agora, veja bem, mesmo subtraindo os mais de 700 pontos que conquistou na zona central, sobra mais de 2.500 pontos, o que significa que ele matou quase 200 feras só aqui na zona central. A mente de Zhou Mingjian vacilou.
Não é de se admirar que ele tenha sido tão protetor com sua presa antes. Ele planejou isso o tempo todo. Tanque continuou. Faltam apenas algumas horas. Estamos planejando nos unir e ir para a zona mais interna. Zhou Minji empalideceu. Aquele lugar? As esferas mais fracas lá são de nível 1 superior, e há até esferas de nível 2. Entrar sozinho é suicídio. Mendy cerrou os punhos com mais força. É exatamente por isso que estamos unindo forças. Então, você está dentro ou não? A noite caiu. Su Jingmin estava sentado no topo de uma montanha de cadáveres de feras. Seus suprimentos haviam acabado e o exame estava chegando ao fim. Se eu quisesse mais pontos de habilidade, teria que ir mais fundo. Mas da zona mais interna, há feras de nível 2. Vou precisar de mais poder primeiro. Ele abriu o painel. Habilidade do Despertador. Trovão Celestial Púrpura. Sua classificação. Físico. 181 Espírito. 182 habilidades. Técnica de lança. Avançada. Ataque relâmpago. Iniciante. Pontos de habilidade. 2413. Olhando para a enorme quantidade de pontos, ele murmurou: onde devo investi-los? Esqueça. Vamos colocá-los aqui. Enquanto o poder percorria seu corpo, Su Jingmin sorriu ironicamente. Agora eu deveria estar pronto para o chefe final do exame marcial. A última corrida havia começado. Que fera de nível 2 eles libertarão como teste final deste ano? Enquanto o grupo de Zhou Men já avançava, eles congelaram de repente de horror com a visão à sua frente. A fera diante deles era um urso violento e sanguinário. Problema: todos sabiam que a pele desse monstro raro era mais resistente do que uma liga de Graue. Mísseis não conseguiam nem amassá-lo. Um tapa de sua pata poderia esmagá-los todos. O rosto de Zhou Menjian escureceu. Tanque suspirou, impotente. Acho que devemos abandonar essa tentativa. Mesmo que o urso violento não se mova, só de pisar nesta zona seremos eliminados pelas feras de nível 1 e alto. Ela acenou com a mão firmemente. Desculpem a todos. Estou saindo. Nenhuma pontuação vale a minha vida. Zhou Menjian pisou no chão, xingando. Que sádico criou uma questão de prova como essa? Quando estavam prestes a recuar, Mendy gritou de repente: olha, alguém está vindo. Parecia Su Jingmin. De fato, Su Jingmin corria em direção a eles à distância. Seus movimentos eram rápidos e fluidos, cada passo preciso como água corrente. Os olhos de Mendy brilharam. Então esse é Su Jingmin? Ele é realmente bonito. Zhou Menjian zombou. Bonito? De que adianta isso? Atacar uma horda de feras é suicídio. Como esperado, a presença de Su Jingmin imediatamente agitou o grupo. No instante seguinte, dezenas de feras o atacaram ao mesmo tempo. A comoção atraiu ainda mais criaturas que vinham da retaguarda. Em instantes, Su Jingmin estava cercado por todos os lados. Finalmente, a massa de corpos bestiais o engoliu por inteiro, apagando-o de vista. Zhou Menjian zombou. Idiota imprudente. Se ele morrer, ele causou a morte a si mesmo. A voz de Vulhao tremeu. De jeito nenhum. Su Jingmin não pode estar morto. Pode? Tanque se virou, com os olhos brilhando. Não. Eu tenho que ajudá-lo. Os outros o agarraram rapidamente. Você é louco? Você só vai jogar a sua vida fora. Você esqueceu o que acabou de dizer? Mas a voz de Tanque embargou de emoção. Você não entende. Su Jingmin é meu primo. Não vou ficar parado assistindo a sua morte. Nesse momento, uma leve faísca crepitou nas profundezas da horda. Um segundo depois, um trovão explodiu. Raios irrompiam de onde Su Jingmin havia desaparecido. O clarão do relâmpago era ofuscante, forçando o grupo de Zhou Menjian a proteger os olhos. Que diabos? Raio? Seria mesmo a habilidade de Su Jingmin? No centro do pátio, Su Jingmin permanecia ereto, seu corpo envolto em arcos crepitantes de trovão. Observando a pilha de cadáveres de feras, ele soube a verdade. Confiar apenas na força bruta não seria suficiente contra tantos monstros de nível 1 e alto. Ele não teve escolha a não ser liderar sua habilidade. Como esperado de um poder de nível S, selvagem e avassalador. De repente, um ritmo pesado sacudiu o chão. Tom, tom, tom. O urso sanguinário e violento se aproximou, com mais de 5 metros de altura, como um tanque empinado nas patas traseiras. Ao ver seus subordinados massacrados, a fera rugiu em fúria. Os olhos de Su Jingmin se estreitaram. Corpo enorme, poder aterrorizante, mas não muito ágil. Com um trovão do céu púrpura ao meu lado, eu deveria conseguir lidar com isso. Mesmo assim, aquelas feras menores não passavam de distrações.
Nesse caso, era hora de limpar o campo primeiro. Ele injetou o trovão do céu púrpura em suas veias. No instante seguinte, seu corpo disparou para frente como uma bala de canhão. Num piscar de olhos, várias feras em investida foram dilaceradas. O sistema emitiu um sinal sonoro. Fera morta, veneno das sombras de nível 1 e alto. Pontos de habilidade, mais 13. Os pensamentos de Sujinmen surgiram. Então esse é o aumento físico de uma habilidade de nível S? Incrível! Embora o trovão que me atravessa seja perigoso, não consigo segurá-lo por muito tempo. Mas para esmagar vocês, feras, é mais do que suficiente. Fera morta, rinoceronte unicórnio de nível alto e nível 1. Pontos de habilidade, mais 15. Observando o rinoceronte cair, o urso violento finalmente perdeu o controle, rugindo enquanto investia contra Sujinmen. Uma pata enorme desceu, cortando o ar com força bruta. Mas Sujinmen, envolto em trovão, se dispersou como um fantasma. Quando reapareceu, já estava a metros de distância. Enfurecido, o urso violento avançou com força total, percorrendo mais de 30 metros em um piscar de olhos. O urso era rápido, mas Sujinmen era ainda mais rápido. Com um único salto, ele se esquivou novamente com facilidade. Sua figura serpenteou pela horda, rápido demais para o urso violento sequer tocá-lo de raspão. Fera morta, lagarto com chifres de nível 1. Pontos de habilidade, mais 15 bestas mortas. Os alertas do sistema soavam a cada abate. O urso, incapaz de acertar um golpe, ficava cada vez mais furioso. Sujinmen deu um sorriso irônico. O que houve? Estou bravo porque seus subalternos estão caindo como moscas. Ele zombou. Não se preocupe. Assim que eu passar pelo último, será a sua vez. Com isso, ele correu direto para o último rinoceronte unicórnio. Mas, de repente, o urso violento desferiu um golpe colossal com a pata, acertando Sujinmen bem no caminho. Sujinmen estreitou os olhos. Droga, ele realmente previu meu movimento. Bum! As duas palmeiras enormes se chocaram. A onda de choque fez os carros próximos voarem vários metros no ar. Mas quando a fera abriu as garras, restaram apenas os restos destroçados do rinoceronte. Um relâmpago cortou o céu. Sujinmen desceu do céu, o corpo envolto em trovões e a lança firmemente agarrada, mergulhando direto no urso. Agora não há mais distrações. Vamos ver se essa sua pele semelhante a uma armadura consegue resistir à minha fúria trovejante. Com um rugido, sua lança avançou, cravando-se no urso violento. O trovão detonou, formando uma enorme esfera de relâmpago que explodiu com o impacto. A onda de choque atingiu o grupo de Zhou-Minjian, forçando-os a proteger os olhos. Em um auditório, os espectadores ficaram boquiabertos, atônitos com a exibição aterrorizante de Sujinmen. O diretor Zhao bateu na mesa. Diretor Zhao, isso é o que você chama de habilidade de rank e tá brincando, murmurou outro diretor, impressionado. Eliminar elites de rank 1 e ainda manter o domínio contra um chefe de rank 2. Isso não é só um rank, talvez fosse muito além disso. O diretor Zhao ficou paralisado, gaguejando, e talvez fosse uma mutação. Mas os olhos do diretor Zhao brilhavam de entusiasmo. Não importa. Depois de hoje, toda a Federação Daxial reconhecerá o nome Sujinmen. Enquanto isso, o urso violento e sanguinário foi levado ao frenesi pelo ataque de Sujinmen. Ele rugiu, saliva voando, como se estivesse pronto para devorá-lo inteiro. Sujinmen se virou para trás, o choque passando pelos olhos. Meu ataque com força total, e só deixou um arranhão? Não é à toa que é uma fera rara de nível 2. Aqueles pelos eriçados são mais resistentes que aço e nem sequer conduzem eletricidade. Com a minha força atual, saltar duas fileiras inteiras com um único tiro é impossível. O urso, enfurecido pelos repetidos fracassos, perdeu todo o controle. Miasma negro irrompeu de seu corpo enquanto entrava em modo frenético, jurando despedaçar Sujinmen. Um golpe estrondoso o atingiu um segundo depois. Sujinmen ergueu sua lança para bloquear, mas a onda de choque o lançou vários metros para trás. Tão cedo? Já ativou sua habilidade de frenesi? Droga, essa coisa realmente me odeia. Os olhos da fera queimaram em vermelho enquanto suas garras enormes cravavam o chão onde ele estivera. A terra se partiu sob sua fúria enquanto rugia para os céus. Ele investiu novamente, cada golpe esquivado por pouco pela agilidade de Sujinmen. Incrível. Antes frenético, seu poder físico dispara. Mas o preço é a sua mente. A pouca inteligência que tinha se foi. Agora não passa de uma máquina de matar movida por instinto. Melhor não bater de frente. Agilidade é a chave para vencer.
De repente, Su Jingmin desmaiou e se lançou para frente. Sua lança cravou-se violentamente no traseiro do urso. O urso violento uivou em agonia, caindo com força no chão. Ataque enquanto está fraco, rosnou Su Jingmin, canalizando seu trovão. Raios de relâmpagos celestiais roxos caíam, explodindo contra a fera, arrancando gritos de sua garganta. À medida que a tempestade diminuía, Su Jingmin estreitou os olhos para o corpo fumegante e se contorcendo. Será que está morto? Su Jingmin deu um leve sorriso. Meio minuto de trovão celestial roxo. Nenhuma defesa no mundo pode resistir a isso. Mas, de repente, os olhos vermelhos sangue do urso sanguinário e violento se abriram. Ele desferiu um golpe com uma pata enorme, mas foi paralisado no meio do golpe pelo raio que percorria seu corpo. O olhar de Su Jingmin endureceu. É hora de acabar com isso. Sua lança girou em suas mãos, avançando com força incontrolável. Um golpe, destruindo tudo à sua frente. O urso violento desabou com um estrondo estrondoso, morto no local. O sistema soou. Seja morto, urso violento de nível 2, nível baixo. Pontos de habilidade, mais 24. Suspirando aliviado, Su Jingmin pensou, finalmente, acabou. Ainda dente aumentei o nível do ataque de tempestade de raios para avançar só para esta luta. A recompensa valeu a pena. Embora tenha durado apenas 2 minutos, foi de longe a batalha mais emocionante da vida dele. Ele inclinou a cabeça para trás, com os olhos brilhando. Depois de limpar toda a região central, quantos pontos vou acumular? Na sala de monitoramento, a plateia ficou paralisada, em choque. A tabela de classificação piscou. Primeiro lugar, Su Jingmin, 10.835 pontos. Jian City, segundo lugar. Segundo lugar, Zhou Minjian, 1.103 pontos. Jian City, primeiro lugar. Terceiro lugar, Uau, 945 pontos. Jian City, primeiro lugar. O diretor Zhao se levantou de um salto. 10.000 pontos. Ele não quebrou apenas o recorde da cidade de Jian, ele estilhaçou o recorde provincial. Este não é apenas um gênio, ele é um gênio entre os gênios, exclamou outra voz. O campeão provincial do ano passado marcou pouco mais de 8.000 pontos. Su Jingmin praticamente já garantiu o título deste ano. De volta ao campo de provas, Su Jingmin se manteve firme diante da fera caída, sabendo que o fim da prova se aproximava. As zonas interna e central já foram limpas, hora de varrer a zona central. Cada fera conta, não importa quão pequeno seja o ganho. Assim que ele se virou para sair, Tanuki e seu grupo emergiram por trás. Os olhos de Tanuki se arregalaram em descrença. Jingmin, ele realmente matou um rei fera de nível 2. Isso é loucura. Mas por que ele está voltando agora? Ele já está quilômetros à frente em pontos. Por que não terminar o exame mais cedo? Mendi franziu a testa enquanto observava Su Jingmin. Espera aí, ele está voltando para a zona intermediária? Um pensamento a atingiu. De jeito nenhum. Não me diga que ele é sanguinário o suficiente para limpar o campo inteiro. Todos congelaram com a ideia. Ele estava mesmo planejando eliminar todos os monstros restantes no exame? Zhou Minjian reagiu primeiro, gritando, na velocidade dele. Ele realmente poderia conseguir. Se não nos mexermos agora, não vamos conseguir nada na última hora. Desculpem, pessoal, nossa equipe termina aqui, eu vou embora. Os outros também fugiram, com medo de que Su Jingmin destruísse tudo e os deixasse sem pontos. Uma hora depois, os alto-falantes soaram alto. O exame de artes marciais 7 da cidade de Jian 2030 havia terminado oficialmente. Novas mortes de animais não seriam contabilizadas. Os candidatos retornariam imediatamente. Tanxi suspirou de decepção. É isso, já acabou. A maioria dos alunos desabou de exaustão, seus corpos maltratados. Um deles fugiu de frustração. Por que agora? Eu estava apenas uma fera de distância, uma morte de passar. Enquanto isso, Su Jingmin casualmente carregava uma fera morta em seu ombro, murmurando, já acabou? Que pena, eu nem estava aquecido ainda. Logo, os candidatos saíram do reino do exame. Lá fora, Tanxi foi instantaneamente encurralado por uma garota ansiosa. Xixi, Su Jingmin realmente é seu primo, certo? Tanxi revirou os olhos. Pela terceira vez, sim, ele é meu primo. Realmente ele. As bochechas da garota coraram. Então, boa irmã, me dê o número dele. Por favor, só desta vez. Tanxi zombou. Você não disse ontem que não estava interessado? Agora você quer o número dele. A garota implorou. Isso foi ontem. Hoje ele é o artilheiro. Por favor, eu imploro. Naquele momento, alguém gritou, olha, Su Jingmin está aqui. Uma multidão correu para a frente quando Su Jingmin saiu.
longas lanças penduradas em suas costas, cumprimentando seus colegas com um sorriso calmo. O ar fervilhava de entusiasmo. Um amuno careca deu um tapinha no ombro de Zhou Mingjian, provocando: "Este lugar deveria ser seu, não é?" Zhou Mingjian forçou um sorriso amargo. "O que posso dizer? A segunda turma produziu um monstro. Com meus pontos, já estou satisfeito." Nesse momento, o diretor Zhao se aproximou calorosamente e apertou a mão de Su Jingmin. "Parabéns, Su Jingmin. Deixe-me apresentá-lo. Aqui é o diretor Zhao, da Secretaria de Educação. Não precisa pegar o ônibus de volta. Ele vai te acompanhar pessoalmente até em casa." Su Jingmin pensou por um momento. "Assim está melhor. Se eu pegasse o ônibus, seria importunado com perguntas o tempo todo." Logo ele estava no carro do diretor Zhao. "Então, Jingmin", Ao perguntou com um sorriso, "você já decidiu qual academia de habilidades quer frequentar?" Su Jingmin respondeu modestamente: "Tenho me concentrado no treinamento nos últimos meses. Honestamente, não pensei muito sobre qual universidade escolher." O diretor Zhao riu baixinho. Com a sua pontuação, qualquer universidade do país o receberia. Mas, verdade seja dita, metade de todos os usuários de habilidades de alto nível vem de apenas 3 academias de elite. Deixe-me recomendá-los. A Universidade Qingjin Ability, estatal, localizada no coração do país. Os graduados geralmente ingressam diretamente no sistema. Nosso atual nono guardião da nação, ele é de lá. Universidade de Habilidades Madu, localizada em uma cidade portuária movimentada, repleta de recursos e sociedades de elite, perfeito para quem quer se desafiar ao máximo. A Universidade Jinshin Ability, com mais de 200 anos de história, é rica em tradições ancestrais e conta com um corpo docente incomparável. Todas as 3 possuem métodos secretos de cultivo que não podem ser encontrados em nenhum outro lugar. Elas são o sonho de todo estudante. Su Jingmin assentiu e perguntou: "Curioso, sei que usuários de habilidades precisam treinar com métodos específicos para evoluir de despertos para habilidades completas. Mas o que exatamente são métodos de alto nível?" Zhao explicou que os manuais de treinamento também são classificados. Com os básicos, leva de 3 a 4 anos para evoluir. Com métodos de ponta, você pode concluir a transformação em apenas meio ano. Ele sorriu. "Não se preocupe. Seus resultados garantem que você se qualificará para um recrutamento especial. Até mesmo as 3 grandes empresas lutarão para lhe oferecer as melhores condições. A escolha será sua." No dia seguinte, Su Jingmin voltou para casa, desfrutando de um longo e relaxante banho. Ele abriu o painel do sistema. Restavam 2.534 pontos de habilidade, o suficiente para durar até entrar na universidade. Ele refletiu: será que a academia organiza torneios de caça-feras? Se não, preciso me preparar para expedições da natureza. Nesse momento, a porta da frente se abriu com um rangido. 2 garotas entraram, uma delas sussurrando: "Hã? A fechadura está quebrada? Perfeito, vamos surpreendê-lo." Eram sua tia e seu primo, Tan e Qi. Eles entraram no momento em que Su Jingmin estava meio vestido. Assustado, ele congelou. Tan e Qi, corando intensamente, cobriu os olhos e gritou: "O que você está fazendo?" Su Jingmin entrou correndo no quarto, resmungando: "Sério? Você entra sem bater e me culpa. Depois que seus pais faleceram, foi essa tia que o criou, dando-lhe calor, agindo como guardiã e até cozinhando brotos de bambu e carne de porco para mantê-lo forte. Assim que ele se vestiu, sua tia disse gentilmente: "Não entendo muito de exames marciais, mas quando soube que você se alistou, fiquei preocupada por meses. Agora, vendo você em segurança, estou aliviada. As notas não importam. Mesmo que você não tenha passado, tudo bem." Su Jingmin olhou para Tan Qi, confusa. "O quê? Que não te contou? Eu fiquei em primeiro lugar na prova." Tan Qi deu um sorriso brincalhão. "Achei que seria melhor se você mesmo contasse a ela." Su Jingmin coçou o nariz e disse quase presunçosamente: "Eu me saí bem. Marquei mais de 10.000 pontos." Sua tia cuspiu o Shine Shot. Limpando a boca, ela gaguejou: Quanto? Você não está mentindo." "Está." Tan Qi interrompeu: "Mãe, é verdade." Jingmin marcou 11.124 pontos. Lágrimas escorriam pelo rosto da tia enquanto ela o abraçava com força. Enquanto isso, em uma sala de conferências de alta tecnologia, recrutadores universitários revisam os resultados dos exames. Uma mulher apresenta os dados sobre Su Jingmin, observando sua idade, sua suposta habilidade de classe e sua classificação como um despertador sem classificação.
Um recrutador insiste que eles devem recrutar este aluno se a pontuação for real. Outro se mostra cético, argumentando que, com base em sua classificação, ele não poderia ter alcançado uma pontuação tão alta. O debate continua, com alguns argumentando que sua habilidade é pelo menos classe A ou até classe S. Outro recrutador zomba, sugerindo que ele deve ter trapaceado. Antes que a discussão se intensifique, uma figura sênior os manda parar. Uma mulher com presença imponente toma uma decisão. Ela instrui a equipe a listar Xu Jingmin como recruta especial de classe S por enquanto. Quanto à autenticidade da nota, ela declara que irá pessoalmente até Jian Shen para investigar. No dia seguinte ao exame, Xu Jingmin recebe uma notificação em seu celular informando que a classificação do exame de artes marciais da província de Jiangnan foi divulgada. Ele é informado de que ficou em primeiro lugar na província com a impressionante pontuação de 11.124 pontos. Uma expressão de surpresa e alegria se espalha em seu rosto enquanto ele se senta, comemorando sua conquista como o melhor acadêmico da província de Jiangnan. A notícia de seu sucesso se espalha rapidamente online, dominando os tópicos de busca mais populares. O público debate como um azarão de Jian Shen poderia se tornar o melhor aluno da província, questionando quem é Xu Jingmin e se um aluno da classe poderia realmente alcançar tal pontuação. Os céticos rejeitam a possibilidade, enquanto outros exigem ver o vídeo do exame como prova. Em resposta às dúvidas, uma cerimônia de premiação é realizada, onde o diretor Zhao Yao se dirige à imprensa. Uma repórter pede diretamente que ele explique a autenticidade dos resultados de Xu Jingmin. O diretor Zhao Yao afirma, com segurança, que o site da escola publicou o vídeo da prova de Xu Jingmin, confirmando a realização do exame. Ao assistirem ao vídeo, as pessoas ficam impressionadas, exclamando que Xu Jingmin perfurou o crânio de um rinoceronte de nível 1 com um único tiro, demonstrando um poder superior ao de um super-humano de nível 1. Eles questionam como isso é possível para alguém com uma habilidade de raio de classe E. O diretor Zhao Yao, radiante, garante a todos que o vídeo comprova a veracidade dos resultados e elogia Xu Jingmin como o primeiro aluno de Jian Shen a alcançar o status de aluno de alto nível. O diretor Zhao Yao então entrega um cheque enorme de 1 milhão de yuans a Xu Jingmin, parabenizando-o. Ele anuncia que a recompensa em dinheiro, juntamente com métodos de treinamento de superpoderes, é um presente do Departamento de Educação da cidade. Além disso, o governo municipal fornecerá um bônus equivalente a uma vila de luxo. Repórteres registram o momento com entusiasmo. Enquanto isso, uma mulher imponente, acompanhada de 2 guarda-costas, está ao lado de um carro e comenta que, embora Jian Shen tenha divulgado a filmagem, isso não garante que Xu Jingmin não tenha usado drogas para melhorar o desempenho. Ela afirma que o passo mais crucial é confirmar seu nível de superpoder. De volta à cerimônia, o diretor Zhao Yao pergunta à professora Shen Fan por que Xu Jingmin, o protagonista do dia, ainda não chegou. O professor Shen Fan sorri, explicando que acabou de falar com Xu Jingmin, que disse que ainda está treinando na Academia de Artes Marciais. O diretor ri, achando extraordinário que o novo aluno de destaque ainda esteja treinando depois do exame. Com Xu Jingmin a caminho, a cena muda para uma sala de reuniões onde o diretor Zhao Yao serve chá nervosamente a 3 figuras intimidadoras, a quem ele chama de professores. Quando um deles dispensa o chá casualmente, o diretor Zhao Yao transpira, pensando na aura poderosa que emana desses super-humanos de alto nível, o que faz seu coração tremer. Os 3 indivíduos são recrutadores das principais universidades de superpotências do país, e o clima fica tenso, pois suas imensas pressões espirituais parecem prestes a se chocar. A mulher de cabelos curtos, roxo acinzentados, Zhen Zhaowei, diretora de admissões da Universidade de Superpotências de Modu, quebra o silêncio. Ela pergunta timidamente aos seus rivais quem eles estão buscando. Uma mulher de vestido azul claro, Su Yun, da Universidade de Superpotências de Qingjin, diz a Zhen Zhaowei para não se fazer de bobo. Ela declara, confiante, que, desde que seus resultados sejam genuínos, a Universidade de Qingjin o aceitará. Um homem de longos cabelos negros, Wu Yuan, da Universidade de Superpoderes da cidade de Jin, omba da afirmação dela, afirmando que a Universidade da cidade de Jin o recrutará. Enquanto faíscas de energia crepitam entre eles, Zhen Zhaowei pensa consigo mesma que recrutar os melhores acadêmicos sempre envolve conflitos com outras academias. Assim que a tensão atinge o auge, a porta se abre e Xu Jingmin entra com sua lança sobre o ombro. Ele cumprimenta calmamente as 3 figuras poderosas como professores. Sua chegada repentina surpreende os recrutadores.
Zhang Zaoyue observa com interesse, notando que seu espírito está pleno e que ele ainda carrega a sua arma, um sinal de que não relaxou em seu treinamento. O mais importante era estar impressionada por ele não ter vacilado sob a pressão combinada de 3 super-humanos de alto nível. O diretor Zhao Yao apresenta formalmente os recrutadores a Xu Jingmin, ao diretor Zhang Zaoyue, da Universidade Modu, ao diretor Su Yun, da Universidade Qingjin, e ao ministro Wu Yuan, da Universidade da cidade de Jin. O diretor Zhang Zaoyue fala primeiro, elogiando por suas impressionantes técnicas de combate no vídeo do exame. No entanto, ela vai direto ao ponto, perguntando por que seu superpoder não parece mais ser a eletricidade fraca da classe E, e pede uma explicação. Prevendo essa pergunta, Xu Jingmin dá uma resposta preparada. Ele explica calmamente que, antes do exame, enquanto treinava em casa, foi atingido por um raio natural e seu superpoder ficou muito mais forte. Wu Yuan e Su Yun concluem imediatamente que parece uma mutação de superpoder. Zhang Zaoyue então sugere que Xu Jingmin provavelmente não conhece o verdadeiro nível de seu superpoder mutante. Ela trouxe consigo um instrumento de detecção de superpoderes e o convida a experimentá-lo. Ela apresenta um dispositivo circular brilhante e ordena que ele use seu superpoder nele. Xu Jingmin coloca a mão no instrumento e libera seu poder. Uma onda enorme e violenta de raios roxos e brancos irrompe dele, cobrindo o dispositivo. Su Yun fica visivelmente chocado com a força do raio. O dispositivo de detecção conclui a varredura, identificando o superpoder como o trovão divino da nuvem púrpura. Mas, ao tentar atribuir uma classificação, emite um bip irregular e rachaduras aparecem. Num clarão de luz dourada, o instrumento se sobrecarrega e explode em pedaços. A explosão lança arcos elétricos pela sala, assustando a todos. O diretor Zhao Yao, chocado, pergunta o que está acontecendo. Wu Yuan e Su Yun, no entanto, parecem animados. Eles afirmam que a situação está confirmada. Seu poder sobrecarregou o pequeno dispositivo, o que significa que seu nível de habilidade deve ser, no mínimo, classe S. Com a confirmação do potencial de Xu Jingmin para a classe S, o diretor Zhang Xiaoyue sorri, pensando que apostaram na pessoa certa desta vez. A confirmação imediatamente desencadeia uma acirrada disputa de lances. Wu Yuan, da Universidade da cidade de Jin, é o primeiro a fazer uma oferta, anunciando que sua universidade dará a Xu Jingmin um bônus de admissão de 4 milhões. Um conjunto completo de equipamentos de classe C e acesso gratuito a todos os métodos de treinamento de superpoderes durante os 4 anos. Su Yun, da Universidade Qingjin, zomba da oferta. Ela se vira para Xu Jingmin com um sorriso encantador e apresenta sua própria proposta, um bônus de admissão de 5 milhões e por 4 anos. Acesso gratuito a todos os métodos de treinamento de superpoderes e técnicas de combate da classe S. Xu Jingmin fica surpresa com a oferta generosa. Por fim, Zhang Xiaoyue, da Universidade de Superpoderes de Modu, faz sua jogada. Ela afirma que a Modu não oferece bônus em dinheiro ou equipamentos, mas pode igualar as outras ofertas em métodos de cultivo. Em seguida, ela revela seu trunfo, acrescentando que eles também fornecerão um recurso de cultivo de classe S anualmente. A menção de um recurso de classe S deixa Wu Yuan e Su Yun completamente chocados. Desconhecendo o termo, Xu Jingmin pergunta o que é um recurso de cultivo de classe S. Zhang Xiaoyue explica, perguntando se ele já ouviu falar de feras ferozes do tipo dragão. Ela diz que são criaturas com poder inato, nascidas em um nível elevado de nível 4 ou 5, superando em muito outras feras. Ela então revela os detalhes impressionantes. Os recursos de classe S incluem o sangue do coração de uma fera feroz adulta do tipo dragão de nível 8. Após consumir esse sangue de dragão, o corpo da pessoa seria bastante aprimorado, e sua força física se tornaria comparável à de uma fera do tipo dragão. Ela enfatiza que todos os recursos de classe S estão no mesmo nível que este. Os outros recrutadores ficam sem palavras. Su Yun admite que até ela se sente tentada, comentando sobre a riqueza de Modu. Wu Yuan, perturbada, ressalta que os recursos da classe S geralmente são reservados para os melhores alunos, e oferecê-los a um calouro é algo inédito. Ambas percebem que não podem mais competir. Com todas as ofertas em jogo, os 3 recrutadores se posicionam diante de Xu Jingmin, dizendo-lhe que é hora de tomar sua decisão. Com um sorriso confiante e determinado, Xu Jingmin responde sem hesitar, declarando que escolhe a Universidade de Superpotências de Modu. Com sua escolha feita, Xu Jingmin explica que escolheu a Universidade de Superpotências de Modu não apenas pela excelente oferta, mas porque seu treinamento de combate é o melhor da aliança universitária, com muitos fundadores vindos de Modu.
Ele então se curva para Suin e Yuan, agradecendo a oferta. Ambos parecem decepcionados. Satisfeito com a decisão, o diretor Zazawei cria uma carta de admissão radiante e a entrega a Xu Jingmin, dando-lhe as boas-vindas. Ela lhe diz que, embora os novos alunos se matriculem em 1º de setembro como recruta especial, ele pode se inscrever com antecedência e receberá um lugar para ficar. Ansioso para começar, Xu Jingmin pergunta se ele pode acessar os métodos de treinamento de superpoderes e técnicas de combate da biblioteca com antecedência. Zazawei concorda sem hesitar, acrescentando que a escola pode lhe fornecer uma sala de estudo particular. Ela lhe entrega seu cartão de contato, pedindo para entrar em contato quando chegar à Cidade Mágica. Segurando sua carta de admissão, Xu Jingmin olha para o diretor sorridente e diz que mal pode esperar para ir se registrar. Algum tempo depois, Xu Jingmin está em uma estação de trem com sua bagagem. Parece ela animada enquanto um anúncio anuncia o embarque dos passageiros do trem G91 para a Cidade Mágica. Na estação, sua tia Xu Qinjiun está emocionada, enxugando as lágrimas enquanto seu marido, Tan Daolin, a conforta. Ele diz com orgulho que seu filho cresceu e que, quando Xiaomin partir, ele vai voar alto. Enquanto Tan que observa, seu pai a lembra que é hora de começar a preencher suas opções de universidade. Ele sugere que, já que sua prima está indo para a Universidade de Superpoderes da Cidade Mágica, ela também deveria tentar escolher uma universidade lá. Xu Qinjiun concorda, acrescentando que seria bom para eles cuidarem um do outro. Taniki, perturbada, concorda em silêncio. No trem, faltando 6 horas para o fim do curso, Xu Jingmin já está estudando. Ele pensa consigo mesmo que a recompensa mais importante do exame é um método universal de treinamento marítimo. Assim como os superpoderes, os métodos de treinamento também têm classificações diferentes: iniciante, intermediário, avançado e nível superior. Um gráfico mostra que quanto maior o nível do método, maior a velocidade do treinamento e maior a potência adquirida. Durante o treinamento, Xu Jingmin se concentra no estudo do método universal de treinamento marítimo. Ele a identifica como uma técnica de nível intermediário e observa que, com seu poder espiritual de 180, levou meio dia para memorizá-la. Ele lembra que, seguindo o método, conseguiu sentir a energia especial no mundo em seu primeiro dia de prática. Isso desbloqueou uma nova opção no painel do sistema, exibindo um sinal de mais ao lado do seu nível, o que significa que agora ele poderia avançar de um usuário desperto para um usuário com superpoderes. No entanto, ele decide não avançar de nível ainda. Lembra-se de que o manual de treinamento dizia que quanto maior o nível do método de treinamento usado para a descoberta, maiores os benefícios. Sabendo que em breve terá acesso a métodos de ponta na universidade, ele decide não desperdiçar essa chance e usar um método intermediário. Ao chegar à Cidade Mágica, Xu Jingmin fica impressionado com o campus universitário. Do Cao, ele vê que o terreno da escola tem centenas de metros de largura. Ele é recebido pela diretora Zenzawei, que para em um carro esportivo vermelho e o cumprimenta, pedindo que ele entre para que ela o leve para cuidar dos procedimentos de admissão. Enquanto atravessam o deslumbrante campus, ladeado por cerejeiras em flor, a diretora Zazawei se gaba de seu tamanho, explicando que abrange 40.000 mu. Ela acrescenta que mesmo os alunos visitantes não conseguem percorrer o campus inteiro em um dia. Xu Jingmin fica impressionada, comentando que ver o campus é melhor do que ouvir falar dele. Após um rápido cadastro, o diretor Zazawei entrega sua nova carteira de estudante, um cartão multifuncional que ele pode usar para acessar os dormitórios. À medida que se aproximam de sua nova acomodação, Xu Jingmin relembra sua vida passada, onde viu dormitórios que iam de quartos para 4 pessoas a apartamentos de 3 quartos. No entanto, nada o preparou para o que veria em seguida. Ele olha em choque para seu novo dormitório, uma vila magnífica e luxuosa. O diretor Zenzawei explica que todos os alunos da MU moram em uma vila, e o luxo é determinado por suas notas. Como a melhor pontuadora da província, Xu Jingmin ganha o modelo mais luxuoso. Com uma área de mais de 800 metros quadrados, ela informa que a vila é para 2 pessoas, com um andar superior e um inferior, então ele e seu futuro colega de quarto terão um andar inteiro cada. Xu Jingmin acha que ter um colega de quarto não é ruim e é melhor do que ficar sozinho. Ele reflete sobre sua vida como órfão e admite que ainda prefere a sensação acolhedora de um dormitório comunitário para 4 pessoas enquanto acompanha o diretor escada acima. Dentro da vila, a diretora Zazawei senta-se com Xu Jingmin e informa que agora explicará alguns pontos importantes sobre a universidade. Ela destaca 2 pontos principais: o sistema de créditos e o sistema de mentoria. Ela começa explicando que, no Modu,
os créditos são tudo. Eles são usados para todas as transações, desde a compra de refeições até equipamentos potentes. Ela esclarece que um crédito equivale aproximadamente a 10.000 moedas da Xia. A diretora Zazawei explica que há muitas maneiras de obter créditos. Uma delas é um valor fixo concedido anualmente com base na classificação do aluno. Como aluna da turma S, Xu Jingmin recebe 100 créditos por ano. Para mostrar a ele, ela invoca um pequeno robô esférico, chamando Eva. O dispositivo flutua e projeta uma mensagem, confirmando que o saldo de créditos de Xu Jingmin é 100. A diretora apresenta o robô como Eva, a inteligência artificial equipada em todos os dormitórios. Ela explica que o corpo principal de Eva é a inteligência artificial central da escola, e as unidades do dormitório são subunidades. No entanto, ela observa que mesmo uma subunidade é uma inteligência artificial de nível 4, capaz de auxiliar na vida cotidiana. Xu Jingmin fica perplexo ao perceber que a tecnologia de inteligência artificial da Blue Star é muito mais avançada do que em sua vida anterior. Com o primeiro ponto abordado, a diretora Zenzawei passa para o sistema de mentoria. Ela explica que cada aluno pode escolher um mentor que admira e pedir orientação, embora o mentor deva concordar. Xu Jingmin fica intrigada e questiona se conseguirá orientação individual como caloura. Ela confirma isso, acrescentando que todos os mentores da universidade são indivíduos de alto nível e superpoderosos. A maioria possui técnicas de combate e métodos de treinamento próprios, que não transmitem a estranhos. Essas técnicas secretas só podem ser aprendidas após se tornar seu discípulo oficial. Dadas as habilidades de Xu Jingmin, ela o informa que a universidade tem 4 mentores especializados no elemento relâmpago. Sua principal recomendação é Yan Zentian, o reitor da Academia de Armamento. Sob seu comando, Eva projeta um perfil do reitor. Ele revela que Yan Zentian é um indivíduo de 52 anos, de alto nível 7, superpoderoso e com um superpoder de relâmpago de nível A. Ele é mestre em várias armas, especialmente a lança, o que lhe rendeu o título de Lança do Trovão. O perfil também menciona que ele lutou contra uma baleia demoníaca de 8º nível por 3 dias e 3 noites antes de matá-la sozinho. O diretor também fornece informações sobre os outros 3 mentores em potencial, mas diz a Xu Jingmin que a escolha final é dele. Após analisar as opções, um sorriso confiante se espalha pelo rosto de Xu Jingmin. Ele observa que o reitor Yan Zentian não é apenas um usuário de raios, mas também um especialista em lanças, concluindo que ele é a melhor escolha para seu mentor. Após fazer sua escolha, Xu Jingmin dirige-se à área residencial do mentor, um complexo tranquilo de edifícios tradicionais em uma floresta exuberante. Ao chegar ao grande portão da residência do reitor Yan Zentian, ele pensa que a casa de um mentor é muito mais sofisticada do que as vilas estudantis. Antes de prosseguir, um jovem de cabelos castanhos, encostado em um leão de pedra, pergunta se Xu Jingmin também está ali em busca de mentoria. O jovem parece surpreso ao perceber que Xu Jingmin ainda é um desperto, supondo que ele seja um aluno especialmente recrutado. Após Xu Jingmin confirmar isso, o outro aluno comenta que, em anos anteriores, os recrutas especiais eram tipicamente indivíduos de nível 1, de nível médio a alto. O aluno se apresenta como Tan Minjian, um aluno do 3º ano da Academia de Armamento. Xu Jingmin se apresenta como um calouro que acabou de se matricular. Tan parece impressionado, comentando que Xu Jingmin busca rapidamente orientação. Ele explica que a maioria dos calouros só fica sabendo disso depois da competição de calouros, o que interessa a Xu Jingmin. Tan explica que a competição de calouros é uma tradição universitária realizada alguns dias após a matrícula. Todos os professores assistem, e os alunos com bom desempenho são procurados pelas academias, com alguns até sendo escolhidos diretamente por mentores. Ele esclarece que, embora não seja impossível para um recruta especial como Xu Jingmin buscar orientação logo no início, tentar se tornar discípulo do reitor logo após a matrícula é tão difícil quanto ganhar na loteria. Xu Jingmin agradece educadamente pela explicação e pergunta se Tan também está lá para buscar orientação do professor Id. Com um suspiro, Tan confirma, revelando que fez várias viagens nos últimos 6 meses, mas sempre foi recusado. Ele estava prestes a desistir, mas decidiu tentar uma última vez. Assim que terminou de falar, as grandes portas se abriram e um homem de meia idade, provavelmente um mordomo, apareceu, assustando Tan. A expressão do mordomo se suaviza enquanto ele os cumprimenta e informa que o professor Yan está esperando lá dentro, convidando-os a segui-lo. Tan fica surpreso com a recepção calorosa, imaginando se o fato de o reitor estar esperando lá dentro significa que ele finalmente terá uma chance.
O mordomo os conduz a uma sala onde são levados à presença de 2 homens. Xu Jingmin imediatamente sente uma presença incrivelmente poderosa vinda do homem mais velho, que tem uma postura imponente, barba grisalha e olhos penetrantes. Ele o reconhece como o reitor da Academia de Armamento, Yang Zentian. Um homem mais jovem, de cabelos longos, está ao seu lado. O reitor Yang Zentian se dirige diretamente a Xu Jingmin, afirmando que ele deve ser aquele sobre quem o diretor Zhang Zhaoyu lhe falou. Ignorando Tan completamente, ele diz a Xu Jingmin para segui-lo até a sala de treinamento. Em uma sala de treinamento tradicional repleta de armas, o reitor Yang Zentian diz a Xu Jingmin que viu o vídeo do seu exame de artes marciais. Ele elogia suas habilidades de combate e pontaria. No entanto, antes de decidir, o reitor insiste em ver sua habilidade de nível S, o trovão divino do céu púrpura, com seus próprios olhos. Xu Jingmin concorda calmamente. Enquanto o reitor observa, Xu Jingmin canaliza seu poder, e arcos de relâmpagos roxos crepitam ao redor de seus braços. Ele então libera uma explosão massiva e violenta de energia roxa e branca que preenche a sala, com o poder bruto crepitando com imensa força. O reitor Yang Zentian fica visivelmente impressionado, com um sorriso no rosto ao reconhecer a habilidade de nível S. Ele compara mentalmente com sua própria habilidade de Rank A, reconhecendo que a diferença entre o poder de Rank A e Rank S é impossível de transpor. Ele vê um imenso potencial no aluno, pensando que, se Xu Jingmin aprimorasse suas habilidades, seu futuro poderia rivalizar com o seu. Após a demonstração, o reitor afirma que, com o potencial de Xu Jingmin, tornar-se seu discípulo não é um problema. No entanto, ele faz um aviso sério. Explica que fez muitos amigos e inimigos. Não pode garantir que seus inimigos não atacarão seus discípulos e pergunta se Xu Jingmin ainda está disposto a aceitá-lo como um risco. Sem hesitar, Xu Jingmin se ajoelha em sinal formal de respeito. Com um sorriso largo e determinado, ele declara que está disposto. Ele explica apaixonadamente que admira usuários de habilidades de alto nível que se fortaleceram através de lutas sangrentas. Ele acredita que o número de inimigos que seu mestre derrotou é prova de sua imensa habilidade de combate. Satisfeito com a resposta, o reitor Yang Zentian ri com entusiasmo e o aceita formalmente. Ele declara que, daquele dia em diante, Xu Jingmin é seu 32º discípulo e seu primeiro discípulo de nível S. Mandando-se levantar, o reitor presenteia Xu Jingmin com seus primeiros presentes. Um método de treinamento de habilidades de alto nível chamado Método de Treinamento de Habilidades Extremas e uma técnica de combate de fortalecimento corporal chamada Corpo Indestrutível do Trovão, ambos criados por ele. Xu Jingmin fica impressionado com o valor dos presentes, percebendo que uma técnica de combate de fortalecimento corporal que pode fortalecer seu corpo é muito mais preciosa do que uma comum. O reitor explica que, embora o método de treinamento de habilidades seja um dos 3 métodos de alto nível da escola, o verdadeiro destaque é a técnica Corpo Indestrutível do Trovão, o ápice do trabalho de sua vida. Ele acrescenta que a técnica foi certificada por 2 grandes salões de artes marciais e oficialmente classificada como Rank S. A revelação deixa Xu Jingmin completamente sem palavras, chocado ao descobrir uma técnica de combate de Rank S. Técnicas de combate, assim como habilidades, tem suas próprias classificações, de F a SSS. Quanto maior a classificação, mais difícil de dominar, mas mais poderoso será. Xu Jingmin reflete sobre isso, percebendo a extensão assustadora do talento de seu novo mestre. Ele sabe que a maioria dos mestres de 7º nível são excepcionais se conseguirem criar uma técnica de combate de classificação A. Para que seu mestre tenha criado uma técnica de nível S, seu talento em artes marciais é assustadoramente alto. O reitor Yang Zentian fornece mais detalhes sobre sua técnica de nível S. Ele explica que o Corpo Indestrutível do Trovão é exclusivo para usuários do elemento relâmpago e possui 13 níveis. A cada nível, o corpo do usuário passa por uma transformação. No entanto, ele esclarece um requisito crucial. Para começar a cultivá-la, é preciso primeiro evoluir de um usuário desperto para um usuário de habilidade verdadeira. Ele então dá a Xu Jingmin sua primeira tarefa. Ele o instrui a usar um método de treinamento de habilidade extrema para alcançar seu avanço. Assim que Xu Jingmin tiver avançado, ele retornará, e o reitor o ajudará pessoalmente a construir a base para o Corpo Indestrutível do Trovão. Cheio de gratidão, Xu Jingmin curva-se profundamente, pensando em como é melhor ter a orientação de um mentor. O reitor então compartilha uma motivação pessoal, revelando que cultivou a técnica apenas até o 10º nível. Ele olha para Xu Jingmin com esperança, afirmando que,
Se ele não conseguir atingir o ápice de um santo marcial, Xu Jingmin será a maior esperança para provar o potencial da técnica. Seus olhos brilham enquanto ele revela seu palpite final. Se alguém conseguir cultivar a técnica até o seu nível final, seu corpo poderá atingir um estado de ser eterno e indestrutível. Ao sair da residência de seu mestre, Xu Jingmin acenando para o mordomo, ele encontra Tan Jian sentado desanimadamente nos degraus do lado de fora, segurando a cabeça em desespero. Xu Jingmin se aproxima dele e pergunta o que está acontecendo. É revelado que a tentativa de Tan Jian de se tornar discípulo falhou. Ele teve que enfrentar um teste contra um dos discípulos mais antigos do reitor. A condição era derrotar o veterano, enquanto este usava apenas 1/10 de seu poder de combate, uma tarefa que Tan considerou impossível, deixando-o derrotado. Agora sentado nos degraus, Tan olha para Xu Jingmin, presumindo que também falhou. Ele comenta que entrar na tutela do reitor Yan não é fácil e pergunta se Xu Jingmin precisa que ele lhe transmita alguma experiência adquirida com seus fracassos. Imperturbável, Xu Jingmin recusa calmamente, afirmando apenas que já havia passado. As palavras atingiram Tan Jian como um golpe físico. Seu rosto machucado se contorce em total descrença. Ele exclama que nunca ouviu falar de um mentor de nível de reitor aceitando um discípulo antes da competição anual de calouros. Enquanto Xu Jingmin se afasta calmamente, Tan Jian observa, perplexo, tentando entender o que aconteceu. Com um novo objetivo, Xu Jingmin retorna à sala de treinamento do seu dormitório. Sentado de pernas cruzadas, ele começa a cultivar usando o método de treinamento de habilidade extrema de seu novo mestre. Enquanto medita, fica impressionado com a eficácia da técnica de alto nível, notando que a quantidade de energia que consegue sentir é muito maior do que com o método de nível intermediário. Um sorriso confiante surge em seu rosto. Sabendo que já dominava os princípios, ele decide que não precisa praticar passo a passo. Em vez disso, usará seu sistema de trapaças para avançar diretamente. Ele acessa o painel do sistema e o comanda a usar seus pontos de habilidade para aumentar seu nível. O efeito é imediato e intenso. Uma onda de energia o percorre, fazendo-o gemer de dor. Ele agarra as roupas enquanto uma energia bruta percorre suas veias. O poder irrompe de seu corpo em uma explosão massiva de luz e força que sacode o ambiente. Um momento depois, a energia se dissipa. Respirando pesadamente, Xu Jingmin se levanta, acreditando ter conseguido romper a barreira. Uma notificação confirma seu novo status como usuário de habilidade de primeira classe, de nível inferior. Ele examina sua mão, onde um raio azul estável e poderoso agora crepita com facilidade. Enquanto testa seu controle, uma torrente de raios muito maior e mais potente flui de sua mão, um sinal claro de seu poder aumentado. Cerrando o punho, ele se maravilha com o resultado. Ele sente que o poder em seu corpo aumentou pelo menos 4 ou 5 vezes. Ele acredita, confiante, que se enfrentasse o tirano urso Saminari de segunda categoria novamente, sua habilidade de trovão por si só seria suficiente para derrotá-lo. Ele abre o painel do sistema para verificar suas novas estatísticas e entende por que todos os usuários de habilidades desejam métodos de cultivo de nível superior. Ele calcula que, se tivesse usado o método intermediário, sua vitalidade e espírito teriam aumentado apenas 30 ou 40 pontos, mas agora, usando o método de nível superior, eles aumentaram quase 100 pontos de uma só vez. A diferença nos resultados é inegável. Ele observa que o avanço lhe custou apenas 300 pontos de habilidade e decide guardar o restante. Ele sabe que aprender uma técnica de combate poderosa como o corpo indestrutível do trovão é ainda mais importante. Por ser uma técnica de nível S, ele espera que o consumo de pontos de habilidade para dominá-la seja incrivelmente alto. Com sua descoberta completa, Xu Jingmin está pronto para a próxima fase. Um novo pensamento lhe vem à mente. Já que ele está na universidade, talvez seja a hora de visitar a biblioteca da escola. No dia seguinte, Xu Jingmin retorna à residência de seu mestre. O reitor Yan Xintian fica completamente surpreso ao vê-lo, questionando como ele pôde progredir tão rapidamente. O reitor anda de um lado para o outro, comentando que, em seus 20 anos de ensino, viu inúmeros gênios, mas mesmo os melhores levaram um tempo considerável para se transformar em usuários de habilidades. Ele observa que se passaram menos de 24 horas desde que Xu Jingmin recebeu o manual. Com um sorriso tímido, Xu Jingmin admite que talvez a única coisa da qual possa se orgulhar seja sua velocidade de progresso. Ele acrescenta que, quando tentou começar a cultivar o corpo indestrutível do trovão, achou até a parte introdutória um desafio.
O reitor ouve e explica o processo. Forjar a base envolve usar o sangue de uma fera do elemento relâmpago como guia, combinado com o próprio relâmpago, para temperar os músculos e ossos. Ele enfatiza um ponto crucial. A força final da técnica está relacionada à qualidade do sangue da fera utilizada. Agora que Xu Jingmin avançou, o reitor declara que o ajudará a forjar a fundação naquele mesmo dia. Ele revela que bestas elétricas de alto nível são raras, e seu plano original era usar o sangue de um urso gigante da tempestade de 7º nível. No entanto, após descobrir que Xu Jingmin tinha direito a um recurso de nível S por ano, ele fez um pedido especial. Decidiu combinar os recursos e implorou ao diretor da universidade que concedesse a Xu Jingmin um recurso de nível SS ainda mais precioso. Com isso, ele presenteia Xu Jingmin com um pequeno frasco contendo um líquido vermelho brilhante, a essência do sangue de uma feroz fera de 8º nível, o Tiranossauro do Trovão. Xu Jingmin fica profundamente comovido por seu novo professor e diretor terem se esforçado tanto por ele. Ele aceita o frasco e jura retribuir essa gentileza muitas vezes. Satisfeito, o reitor diz que eles devem começar imediatamente. Eles se dirigem a uma sala de treinamento onde Xu Jingmin, sem camisa, se ajoelha. O reitor abre o frasco e derrama o sangue vermelho intenso e potente na cabeça e nas costas de Xu Jingmin. Xu Jingmin rende os dentes, gemendo ao sentir o contato da substância. O reitor o avisa para suportar, explicando que o sangue é altamente tóxico para usuários de baixo nível e que a dor intensa é esperada. Em seguida, o reitor se prepara para usar seu próprio poder para ajudar. M diz a Xu Jingmin que agora usará seu trovão verdadeiro de fogo e vento de nível A para forjar a fundação, acrescentando que a quantidade de energia que Xu Jingmin pode absorver depende dele. O reitor libera seu poder, uma torrente de relâmpagos vermelhos e violentos, e o direciona para o corpo de Xu Jingmin. A energia o percorre, fazendo com que padrões vermelhos brilhantes se espalhem por suas costas e peito. O processo é excruciante, e Xu Jingmin joga a cabeça para trás, soltando um grito agudo de agonia enquanto seu corpo é temperado à força pelo imenso poder. 5 dias após o início do processo de têmpera, o discípulo sênior, Liu, toma chá com o mordomo do reitor, o tio Fu. Liu comenta como o novo júnior é resiliente por ter sobrevivido por 5 dias. Ele reflete com certa inveja que durou apenas 2 dias durante seu próprio revenimento, que utilizou sangue de fera de 7º nível, mais fraco. Ele admite que o desempenho de Xu Jingmin merece a essência de sangue de fera do tipo dragão de 8º nível. Liu acrescenta que, com uma habilidade de relâmpago de nível S, está ansioso para ver o resultado do corpo indestrutível de trovão de seu novo júnior. De repente, um estrondo vindo da sala de treinamento os assusta. Liu corre escada acima, imaginando se a forja de fundação de seu júnior está completa. Ele espia cautelosamente pela porta e se depara com uma visão aterrorizante. Xu Jingmin está sem camisa e coberto de sangue, com os olhos vermelhos. Uma aura caótica de energia escura e relâmpagos azuis o envolve, e ele parece ter perdido o controle, parecendo mais uma fera do que um humano. Liu está paralisado de medo, sentindo uma aura ameaçadora vinda de Xu Jingmin, como a de uma fera feroz de primeira linha, o que o faz estremecer. Perdido nesse estado primitivo, Xu Jingmin vê-lo na porta e avança para atacar. No entanto, antes que ele possa atacar, a voz de comando do reitor Yang Gentian ruge, gritando para Jingmin acordar. O grito do reitor rompe a sede de sangue, e Xu Jingmin interrompe seu ataque a poucos centímetros de seu superior. Coberto de suor, Xu Jingmin, atordoado, pergunta ao seu professor o que aconteceu e por que sentiu uma vontade avassaladora de destruir coisas. O reitor explica que a essência do sangue do Tiranossauro Trovão provavelmente influenciou sua mente. Ele ressalta que a fera é famosa por sua ferocidade e que, como a taxa de absorção e a compatibilidade de Xu Jingmin eram tão altas, ele experimentou esse efeito colateral perigoso. O reitor o tranquiliza, dizendo para não se preocupar. Contanto que evite mudanças emocionais intensas, ele ficará bem, e os efeitos colaterais desaparecerão gradualmente à medida que sua força aumentar. Uma onda de alívio percorre Xu Jingmin. Ele olha para as mãos, expressando seu medo de ser controlado por suas emoções. Com a crise superada, o tom do reitor Yang Gentian muda para alegria. Ele pede a Xu Jingmin, confuso, para se animar, anunciando que a forja foi um sucesso absoluto, com uma incrível taxa de absorção de 98%. Ele explica com orgulho que, entre os discípulos que cultivaram o corpo indestrutível do trovão, a maior taxa já registrada foi de apenas 92%. Com isso, Xu Jingmin quebrou um recorde de longa data. Seu discípulo sênior, Liu, se aproxima com um sorriso de parabéns.
Ele diz ao seu novo aluno que, com a fundação bem-sucedida, seu futuro nas artes marciais agora é tranquilo. O reitor o apresenta formalmente como discípulo sênior Liu Ming, um usuário de habilidade no auge do terceiro nível, e diz a Xu Jingmin para pedir ajuda a Liu com quaisquer dúvidas futuras sobre cultivo. Xu Jingmin cumprimenta seu aluno sênior, que prontamente pega seu celular. Liu explica que, como não preparou um presente, transferirá alguns créditos. Xu Jingmin fica chocado ao receber uma notificação em seu celular informando que recebeu 200 créditos, exclamando que é muito. Ele rapidamente calcula que o presente vale 2 milhões de moedas grandes Xia. O reitor ignora a preocupação, afirmando que 200 créditos não é uma quantia alta para Liu e que é dever de um veterano cuidar dos juniores. Ele acrescenta que, quando Xu Jingmin tiver seus próprios juniores, também precisará preparar presentes, uma lição que Xu Jingmin aceita humildemente. Concluído o treinamento, o reitor diz a Xu Jingmin que, após 5 dias sem comida ou água, ele deve retornar e descansar. Ele lhe dá as próximas instruções e volta na manhã seguinte para aprender técnicas de punho e lança com o veterano Liu. Xu Jingmin agradece com gratidão e vai embora. De volta à sua luxuosa vila, Xu Jingmin encontra um jovem de cabelos brancos espetados e olhos vermelhos no sofá, concentrado em um videogame. O jovem se vira, percebendo que não está sozinho, e cumprimenta Xu Jingmin, imaginando que ele seja seu novo colega de quarto. Ele se apresenta como Liu Vental. Quando Xu Jingmin se apresenta, os olhos de Liu Vental se arregalam. Ele aponta animadamente e exclama que é o artilheiro da província de Jiangnan. Quando Xu Jingmin pergunta como ele sabia, Liu Vental declara orgulhosamente que seu apelido é Senhor Sabe-Tudo, pois sabe tudo sobre a maioria dos calouros. Ele admite que não procurou especificamente por Xu Jingmin, mas a comoção que ele causou foi tão grande que ele não pôde deixar de ouvir falar dele. Ele se maravilha com o fato de Lendar Azarão ser seu novo colega de quarto. Passando um braço amigável em volta do seu ombro, ele começa a bombardear nosso garoto com perguntas, perguntando se ele realmente veio de Jianshen, se ele era apenas um desperto durante o exame e comentando que sua habilidade não parece ser apenas de rank. Apesar das perguntas intermináveis, Xu Jingmin descobre que gosta do tagarela amigável. Ele reflete que sempre odiou a solidão. Flashbacks revelam seu passado, crescendo em um orfanato sem um senso de pertencimento. A escola era melhor, pois ele tinha amigos. Suas memórias mais felizes são dos tempos de faculdade, brincando e brincando com os colegas de quarto. Ele se lembra de quando fez mestrado e doutorado, sem nunca imaginar que, depois de beber demais na formatura, acordaria em um mundo diferente. Ele pensa em como não esperava continuar órfão após a transmigração, mas com um colega de quarto como Liu Vental, sente que não se sentirá sozinho. Enquanto isso, Liu Vental se orgulha de ser um dos melhores amomos da província de Sichuan, com uma habilidade de nível A, e atualmente um usuário de habilidade de nível intermediário de primeira linha. Ele declara sua ambição de se formar em táticas universitárias e comandar uma região militar para massacrar todas as feras ferozes da Estrela Azul. Mudando de assunto, Xu Jingmin menciona que está indo para o Salão de Artes Marciais. Intrigado, Liu Vental decide se juntar a ele, admitindo que ainda não visitou o salão da universidade. Eles chegam ao impressionante Salão de Artes Marciais do Trovão, filial mágica da universidade. Lá dentro, eles veem um cenário animado e caótico, com amomos treinando e exibindo seus poderes. A inteligência artificial, Eva, aparece e explica que eles estão na sala de treinamento pública, com capacidade para 300 pessoas. O salão é construído com lida de nível C, misturada com metal de memória, tornando durável o suficiente para Eva também apontar para salas de treinamento privadas, mas Xu Jingmin decide que a área pública está boa. Liu Vental se envolve na atmosfera competitiva, gritando de entusiasmo e apontando para um usuário de lobisomem de nível aprimorado. Xu Jingmin comenta secamente que seu colega de quarto também não está quieto. Xu Jingmin então pergunta a Eva sobre os grandes pilares numerados no centro do quarto. Eva explica que são placas de desafio de socos. Há 5 tabelas de classificação, uma para cada um dos 5 níveis de usuários de habilidades. Ela os informa que, se ficarem entre os 3.000 melhores em suas tabelas, receberão uma recompensa de 50 créditos. Liu Vental aceita o desafio com entusiasmo, achando que parece fácil. Eva esclarece que há pouco mais de 4.000 estudantes na universidade. Ansioso pela recompensa, Liu Vental decide tentar. Eva instrui a passar sua carteira de estudante para começar, acrescentando a regra crucial de que habilidades e técnicas de combate são proibidas. Liu Vental sobe ansiosamente até o pilar e passa sua carteira de estudante. A inteligência artificial,
Eva anuncia sua tentativa. Sua ativação chama a atenção dos alunos mais velhos, que ironicamente comentam que ele é apenas um calouro de primeira linha, de nível médio. Sentindo a pressão, um determinado Liu Vental decide não perder a pose. Com um grito alto, ele desfere um soco poderoso, atingindo o pilar com uma força impressionante. O resultado aparece na tela, um soco com 476 kg de força. Satisfeito, Liu Vental acredita que não passou vergonha e que entrar no top 3000 não deve ser problema. Seu orgulho dura pouco, pois Eva dá uma atualização devastadora. Sua classificação ultrapassa 100.000. Liu Vental fica em choque, gritando de descrença e questionando como isso é possível com apenas cerca de 4.000 alunos da universidade. Eva esclarece friamente que a tabela de classificação contabiliza as pontuações de todos os alunos desde a fundação da universidade, há 100 anos. A humilhante constatação se aprofunda em Liu Vental. A multidão esperava vê-lo fazer papel de bobo. Os alunos mais velhos caem na gargalhada, com um deles comentando quão hilário era. Enquanto seu colega de quarto se afoga em vergonha, Xu Jingmin oferece algum consolo, lembrando de que, como um usuário do elemento espiritual, o poder de soco físico não é o seu forte. Liu Vental, agradecido, incentiva Xu Jingmin a tentar, certo de que ele será mais forte. Xu Jingmin concorda, admitindo que queria testar sua força de qualquer maneira. Ele passa seu documento de identidade, e Eva anuncia seu desafio. A atenção da multidão se volta para ele, mas eles demonstram ainda mais desdém, notando que ele parece mais fraco, de nível inferior e de primeira linha. Duvidam que seu poder de soco chegue a 400 quilos. No entanto, um observador acha o nome Xu Jingmin estranhamente familiar. Enquanto isso, Xu Jingmin está confiante. Ele reflete sobre seu progresso recente, avançando para um usuário de habilidades de primeiro nível e temperando seu corpo por 5 dias e noites para forjar a base de sua nova técnica. Uma rápida verificação em seu painel do sistema confirma suas novas estatísticas, incluindo um físico aprimorado e a habilidade corpo indestrutível do Trovão I. Ele cerra o punho, ansioso para ver o nível de poder do seu soco. Com uma onda de força, ele desfere um soco, e o impacto cria uma poderosa onda de choque que se espalha pelo ar. A poderosa onda de choque do soco de Xu Jingmin se espalha pelo ar, atordoando a multidão no salão de artes marciais. Uma tela digital mostra o resultado incrível, uma força de punho de 4.589 kg. Essa pontuação não só o coloca em primeiro lugar na tabela de classificação, como também quebra o recorde de longa data para usuários de habilidades de primeira linha. Os alunos mais velhos, que estavam zombando dele, ficaram incrédulos. Um deles exclama que o recorde foi quebrado, enquanto o outro questiona como um usuário de primeira linha, de nível inferior, poderia ter um poder tão imenso. Um terceiro aluno, sombriamente, ressalta que um soco com aquela força poderia transformá-la em pasta de carne, achando impossível acreditar que se trata de um calouro. Duas alunas na plateia estão igualmente espantadas. Uma delas comenta que os 1.000 primeiros colocados na tabela de classificação são figuras que lideram a era, imaginando quão excepcional o novo número 1 deve ser. Sua amiga acrescenta que o recorde já dura mais de 10 anos e sente que precisa registrar um momento histórico. Sua colega de quarto, Liu Vental, fica em êxtase, agarra Xu Jingmin e declara que ele é realmente seu irmão e que o seguirá de agora em diante. Xu Jingmin, sorrindo, modestamente lhe diz para não exagerar. Olhando para o punho, Xu Jingmin reflete interiormente, satisfeito com o resultado. Ele conclui que a essência sanguínea do Tiranossauro Trovão é altamente compatível com ele, e a melhora em sua força foi imediata. A inteligência artificial, Eva, flutua por perto e parabeniza formalmente Xu Jingmin por quebrar o recorde, anunciando que uma recompensa de 400 créditos foi emitida para sua conta. Curioso, Xu Jingmin pergunta se ele pode ganhar mais créditos quebrando o recorde novamente. Eva esclarece que a recompensa é apenas pela primeira vez, mas que ele pode desafiar os outros pilares de nível para obter novas recompensas. Xu Jingmin olha para os outros 4 pilares para usuários de 2º a 5º nível e decide que quebrará esses recordes mais tarde. Enquanto isso, seu colega de quarto se torna um alvoroço, enquanto um grupo de alunas impressionadas se reúne em torno de Liu Vental, que aponta para seu incrível colega de quarto. As garotas rapidamente cercam Xu Jingmin, perplexo, com algumas se oferecendo para ensiná-lo a usar equipamentos e outras tentando recrutá-lo para o clube. Sobrecarregado, Xu Jingmin é puxado por Liu Vental, que sugere que eles fujam para uma sala de treinamento particular. Em outro lugar, na residência de seu mestre, o reitor Yan Jintian toma chá.
Seu discípulo sênior, Liu Ming, mostra-lhe o celular e relata que seu irmão mais novo, Shu, é um assunto quente nos fóruns do campus. O reitor Yang Jintian se maravilha com a força física exagerada do nosso garoto, questionando por que ele fugiu para quebrar recordes em vez de descansar. Liu Ming então reflete sobre seu próprio passado. Ele se lembra de quando era um usuário de alto nível, de primeiro nível, e tinha acabado de dominar a primeira camada do corpo indestrutível do trovão. Sua força inicial era de pouco mais de 3.500 quilos. Ele conclui, impressionado, que seu novo irmão mais novo é muito mais do que apenas um pouco mais forte do que ele. Em um apartamento luxuoso, um jovem de cabelos escuros e jaqueta marrom olha fixamente para o celular. De repente, ele explode de raiva e bate a mão no balcão de mármore. O vidro ao lado dele se estilhaça enquanto sua mão é coberta por chamas alaranjadas e raios azuis. Ele solta um grito de raiva, xingando Xu Jingmin por também ter vindo para a capital mágica. Cerrando o punho em chamas, seu rosto se contorce de raiva. Ele pensa em como o sucesso de Xu Jingmin o fez perder a chance de ser o artilheiro da província de Jiangnan, transformando-o em motivo de chacota em sua cidade natal. Ele jura veementemente que, desta vez, recuperará toda a honra que acredita ser sua. Enquanto isso, de volta à sala de treinamento da universidade, Xu Jingmin senta-se calmamente, segurando uma pequena faca. Ele reflete sobre os efeitos de sua nova técnica do corpo indestrutível do trovão, maravilhado por, mesmo após 5 dias extenuantes de refinamento sem comida ou descanso, ainda estar cheio de energia. Para testar sua nova durabilidade, ele desliza levemente a lâmina afiada até a mão. A faca emite um som metálico, mas não consegue romper a pele, deixando apenas uma leve marca branca. Ele fica impressionado, percebendo que a defesa de seu corpo agora como uma liga de grau é, tornando-o invulnerável a lâminas comuns. Ele conclui que é realmente uma técnica de refinamento corporal de grau S digna. Nesse momento, seu colega de quarto Liu Vental entra de repente, chamando-o pelo nome, animado. Ele informa Xu Jingmin que a notícia de que ele havia quebrado o recorde causou uma comoção no fórum do campus. Ele acrescenta que inúmeros alunos estão postando respostas, dizendo que querem desafiá-lo. Longe de se mostrar irritado, um sorriso competitivo surge nos lábios de Xu Jingmin. Ele comenta consigo mesmo que o espírito marcial na Universidade de Magia é realmente muito forte. Vendo os desafios, um protetor Liu Vental ergue o celular e, furioso, se oferece para ajudar seu colega de quarto a acabar com os caras que se superestimam online. Xu Jingmin calmamente empurra o braço do colega de quarto, dizendo-lhe para esquecer e não perder tempo. Ele explica que tem coisas mais importantes para fazer, pois está indo para a biblioteca de técnicas de batalha e pede a Liu Vental para voltar para o dormitório. Xu Jingmin chega à enorme e moderna biblioteca de técnicas de batalha. Ao se aproximar da entrada, ele estende a mão para um scanner, e um círculo de segurança laranja complexo e brilhante aparece, confirmando a proteção avançada do prédio. Ele fica impressionado com a segurança, lembrando-se de um boato de que a biblioteca é guardada pessoalmente pelo vice-diretor da universidade, um lendário usuário de superpoderes de 9º nível. Ele percebe que, com uma figura tão poderosa vigiando-a, nem mesmo os mais fortes santos marciais conseguiriam roubar os tesouros que havia lá dentro. Após passar sua carteira de estudante, ele passa pelo portão, e o círculo de segurança o examina uma última vez antes de deixá-lo entrar. Dentro do grande salão, ele é recebido por um trio de bibliotecárias. A do centro recebe calorosamente pelo nome, chamando-o de Xu Jingmin, aluno da série S, e perguntando como elas podem ajudar. Surpreso por eles o conhecerem, Xu Jingmin pergunta como eles sabiam seu nome. O bibliotecário educadamente explica que alunos com autoridade de nível S, como ele, são especiais e têm acesso a todas as técnicas de batalha. O sistema os notificou automaticamente quando ele escaneou sua identidade. Os pensamentos da bibliotecária revelam sua verdadeira motivação. Ela entende que a autoridade de nível S significa que o futuro dele está destinado a ser, pelo menos, o de um usuário de nível grão-mestre. Ela faz uma anotação mental para se tornar amiga dele. Xu Jingmin diz à bibliotecária que está interessada em técnicas de combate com superpoderes do elemento relâmpago e pergunta para qual andar ele deve ir. A bibliotecária informa que técnicas de nível B e abaixo ficam no 2º e 3º andares, mas as mais valiosas ficam em uma sala de leitura especial no 4º andar. Ela acrescenta que ele pode entrar passando o cartão. Ela então o conduz pessoalmente ao 4º andar, a uma elegante sala de leitura privativa. Lá dentro, um pequeno dispositivo de inteligência artificial flutuante paira sobre uma mesa.
A inteligência artificial explica que, assim que ele selecionar as técnicas online, os manuais secretos originais serão entregues a ele. Ela gentilmente o avisa para ter cuidado ao manuseá-los. Deixado sozinho, Xu Jingmen comanda a inteligência artificial para exibir todas as técnicas de batalha do elemento relâmpago de nível B e superior. Em resposta, a inteligência artificial projeta dezenas de telas holográficas azuis que preenchem a sala, cada uma exibindo uma técnica diferente. Ao analisar a seleção, duas técnicas chamam sua atenção. A primeira é uma técnica de nível SSS chamada 10.000 prisões, orientação do trovão celestial, que cria um domínio de tempestade massivo. No entanto, ela é restrita a usuários com pelo menos o 5º nível. A segunda é uma técnica de nível SS chamada Ira do Deus do Trovão, que invoca um trovão poderoso. Esta também é restrita, exigindo que o usuário esteja pelo menos no 4º nível. Xu Jingmen está impressionado com a qualidade das técnicas, vendo opções de nível SS e até mesmo de nível SSS. Ele se maravilha com a riqueza da coleção de manuais secretos da universidade e se pergunta se pode consultá-los gratuitamente. Sua empolgação diminui ao perceber que o cultivo dessas técnicas poderosas tem requisitos rigorosos. Com seu status atual, ele só pode aprender técnicas de batalha de nível A por enquanto. Ele vê inúmeras opções de nota A, notando que escolher seria incrivelmente difícil sem a orientação do professor. Felizmente, ele veio preparado. Ele pega uma lista de recomendações do seu mestre, o reitor Yang Zentian, o que lhe poupa tempo. Usando a lista, ele interage com os displays holográficos, indicando as técnicas desejadas. Ele toma sua decisão final, escolhendo 4 técnicas específicas de nível A. A primeira é a lança trovejante, uma técnica ofensiva. O segundo é o canhão trovejante em cadeia, um ataque contínuo. O terceiro é o flash trovejante, uma técnica de movimento. O último é a prisão trovejante, uma técnica de controle. Ele categoriza mentalmente suas novas habilidades. Lança trovejante, para ataques à distância. Arma trovejante em cadeia, para ataques sustentados. Thunder Flash, para movimento. E Thunder Prison, para controle de grupo. Ele acredita firmemente que, com essas 4 técnicas de batalha e seu corpo indestrutível Thunder de nível S, seu estilo de combate dificilmente terá falhas. A inteligência artificial, Eva, analisa sua seleção e informa que o tempo médio para aprender cada técnica de nível até um nível elementar é de 6 meses. Ela recomenda misturar técnicas de nível mais baixo para uma abordagem mais equilibrada. No entanto, Xu Jingmen descarta o conselho com confiança. Pouco depois, o bibliotecário retorna, entregando os 4 manuais físicos para as técnicas escolhidas. Ao pegá-los, Xu Jingmen se maravilha com o luxo que representam. Ele reflete sobre seu valor de mercado, sabendo que até mesmo manuais secretos de nível C custam milhões, o que torna esses 4 originais de valor inestimáveis um tesouro incrível. Ao abrir o primeiro manual, uma mousse dourada brilha em suas páginas. Ele fica impressionado com a profunda concepção artística e a aura poderosa, percebendo que se trata de uma experiência que uma cópia jamais conseguiria reproduzir. Ele se acomoda e começa a estudar os manuais atentamente. Com o passar das horas, seu foco se transforma em frustração. O suor escorre pela testa enquanto ele agarra a cabeça, esforçando-se para compreender o conteúdo complexo. Apesar da dificuldade, ele persevera, virando página após página. Após um longo período de estudo, ele se recosta, tendo concluído todos os 4 manuais. Então, ele chama seu sistema, Deep Blue, e ordena que ele some pontos. O sistema responde instantaneamente. 4 notificações aparecem, confirmando que 200 pontos de superpoder foram consumidos para cada técnica, e todas as 4 foram aprendidas com sucesso até um nível elementar. Ele então abre o painel do sistema para ver seu status atualizado. Suas novas habilidades: lança trovejante, flash trovejante, canhão trovejante em cadeia de grau A e prisão trovejante, estão todas listadas no nível elementar. Sua técnica de refinamento corporal, corpo indestrutível do trovão, permanece na primeira camada, e seus pontos de superpoder disponíveis diminuíram para 1434. Levantando-se, Xu Jingmen cerra o punho, uma tema e aura de poder o envolve. Tendo adquirido tantas técnicas de batalha poderosas, ele olha para cima com uma expressão confiante e predatória, imaginando qual sortudo será o primeiro a experimentar o poder de seu novo arsenal.